Alô, gente! Esse é o penúltimo chá dessa temporada e hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, que é um assunto muito importante, mas ainda pouco valorizado dentro da nossa comunidade. Então pega seu chá e senta aí pra gente conversar. Eu tô muito feliz, gente, que a gente vai conversar sobre envelhecimento, porque de todos os temas dessa temporada, eu acho que esse é um dos que mais me mobilizam. Eu percebi que eu estou envelhecendo. Quando essa temporada for ao ar, eu vou já estar com 34 anos. E eu sei que 34 é jovem, tá, Jéssica? A gente... Tava só aqui esperando o momento de eu falar, ei. Dá licença. Eu assim, estou envelhecendo. E não estamos todas. Eu assim, pronta pra militar. Mas é isso, esse é o ponto. Porque até os meus 30, eu não percebi o tempo passar. Cada vez que eu fazia aniversário, era igual pra mim. É como se eu nem fizesse aniversário. Depois dos 30 muda, né, amiga? Depois dos 30, tanta coisa aconteceu, gente. Não só assim, o joelho começou a doer, o ciático, se eu fico muito tempo sentada, mas também o meu corpo. Foi a primeira vez que eu notei a mudança no meu corpo. Eu me olho no espelho e parece que eu tô me tornando outra pessoa. O que é muito interessante também, sabe? Não tô falando isso de uma forma negativa, mas é porque realmente foi a primeira vez que eu percebi isso acontecer. E o meu rosto mudou, assim, o meu cabelo mudou, a textura do cabelo mudou, meu cabelo tá ficando branco. Amiga, igual o vinho, você está ficando cada vez mais saborosa. Sim. Vamos chegar nesse assunto, inclusive. Mas antes eu queria voltar um pouco para falar sobre essa sensação de se olhar no espelho e perceber que é isso, estou me tornando outra pessoa, outra versão de mim mesma. E eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram essa sensação, qual é a impressão que vocês têm em relação a isso, né? Se não aconteceu, se vocês estão preparadas para esse momento ou se já aconteceu, como que é, né? Já aconteceu e eu não tô preparada pra esse momento. Essa é a minha resposta. Amiga, eu acho que eu sou mais velha, né? Sou. Se eu já tenho 34, eu sou a mais velha. Eu comecei a ter cabelo branco muito cedo, acho que com 27 anos eu já tava aparecendo cabelo branco. Só que como eu tinha cabelo comprido, aí dava uma disfarçada, entendeu? Depois que eu cortei, já dá pra ver logo, assim. Só que eu sinto que o meu cabelo branco ele evoluiu muito rápido, a quantidade de cabelo branco. E o foda do cabelo branco não é só o peso social que ele tem. Tipo, nossa, Jéssica tá ficando velha. É que a textura dele é diferente. Isso. E eu não sabia, eu tô aprendendo a cuidar, né? Mas eu tenho questões ainda, eu não tô pronta pra ter cabelo branco. Quando eu percebo que tá ficando muito, eu pinto. E eu precisei fazer um pouco as pazes com isso também, porque tipo, eu acho que é muito sobre o momento e sobre como a gente se enxerga, né? Eu tenho claramente um problema com isso. Assim, tratado em terapia mesmo. Parece que o tempo tá voando e eu tô tentando fazer assim, ó. Calma. Sabe? Não. E eu acho que tem muito a ver com como a sociedade enxerga certas idades. Sabe a história do você é velha demais pra gostar disso, você é velha demais pra fazer tal coisa, pra gastar dinheiro com isso, ou pra não fazer... Ai, Enfim, preguiça. Só que eu acho que eu escutei muito isso a vida inteira. No meu inconsciente, isso ainda prevalece muito. No meu racional, eu sei que nada a ver e tal, mas é muito diferente o que a gente sabe no racional e o que a gente realmente já resolveu aqui dentro, né? Aquele negócio, eu fico mal com aquilo, mas é só não ficar. Exato. Exato. É só não ficar ansiosa, né? É só não ficar. Exatamente. Então, além do cabelo, minha pele também, ano passado foi a primeira vez que eu apliquei Botox na minha vida. E eu sou super botocada, porque minha mulher, né? Amiga, inclusive, triste que a Esther veio ficar na minha casa e não teve como a gente fazer esse não Botox aí, como trazer. O Botox no avião. Porque já deu um ano, já saiu o efeito do Botox. E eu pensei, eu falei, eu não quero refazer antes de sair. Eu quero ver como eu vou me sentir. E estou pronta pra fazer de novo. É de 1 em 1 ano? Amiga, a galera mais hardcore faz a cada, 8 meses. Eu fiquei meio, não quero entrar nessa pira. Porque eu busco um equilíbrio entre manter minha autoestima em dia, mas não virar aquelas atrizes de Hollywood que nem fala, assim. Mas eu acho que isso é um natural, porque pelo menos não sei muitas coisas do estético, de mexer mesmo na cara. Nunca fui a... Temos uma profissional. Dá licença, pode entrar, pode vir, Esther. Mas eu acho, podem me falar se eu estiver errada, eu acho que Botox é uma coisa que ajuda, mas que deixa superficial, né? Acaba te... Mas tem gente que exagera, amiga. E Aí a pessoa... Preenchimento, a Esther no já... preenchimento... Isso, é isso aí. diferente. É isso aí, é diferente. Vamos amiga, falar você tem aqui, razão, pra você quem tem razão. não ouviu, a Esther acabou de falar que quem exagera, geralmente exagera no preenchimento. Isso aí, perfeito. Eu acho que é isso. Então, o que me parece é que o Botox
também vai ajudar na sua autoestima, ajuda a dar aquela esticadinha. Dá aqui mas no não olho, tem como aqui, assim, ficar sabe? muito artificial, porque eu É acho que ele não estica. Você vai fazer assim, É que, né? amiga, Mas ele não estica. Eu aprendi Ai, não isso. Ele não estica. O Botox, ele meio que paralisa o músculo. Ele, tipo, paralisa o músculo pra ele, tipo, não ficar... Vou dar um exemplo. No meu Fureves, que eu fiz a cirurgia, eu botei Botox lá. Porque daí, Mentira! pra não mexer enquanto cicatrizava. Isso que eu ia falar. Às vezes tem também o botox médico, assim, né? E tem gente que pra usa gente que tem enxaqueca. enxaqueca, Pra exatamente. quem sua, porque daí, tipo, pra diminuir o suor, né? Na axila, cabeça. Mas tem tratamento pra TM também, não tem? Com Botox? Pra bruxismo? Enxaqueca. Tem. Enxaqueca, amiga. Não, o Botox, ele tem várias funções, assim, mas eu tô falando do uso mais estético mesmo, assim, sabe? Que foi o que eu fiz ano passado, eu coloquei aqui nesse meinho, Aham. aqui no... Mas você já tá incomodada com o meio? aqui, amiga. Esse Tá. pezinho aqui, Ok. que dá uma enrugadinha. Eu bem aqui, assim, ai, amiga. Isso Coisas daqui. que só a gente repara, né? E tu sabe o que é Eu foda como também? A gente falando aqui, Sim. porque somos 4 criadores de conteúdo. Ou seja, o Sim. nosso trabalho faz com que a gente esteja o tempo todo olhando pra nossa própria cara. Porque a gente Exato. grava coisa, a gente edita nossas coisas, a gente aprova nossos vídeos, etc. Então, a gente se vê muito. Eu acho que se eu trabalhasse com outra coisa, talvez eu ia ter questão, porque eu de fato tenho, mas eu acho que eu ia demorar mais, ou ia ser um pouco menos, tipo, não ia ligar tanto. Mas como eu me vejo o tempo todo, aí eu fico, não, já tô vendo, olha aqui, meu lábio sobe muito quando eu sorrio, sabe? Aparece minha gengiva, eu não gosto disso. Eu sei que dá pra aplicar um botox que o lábio não sobe, não sei o que, não tem um negócio desses. Aí eu já começo, só que aí eu tento me frear um pouco, porque eu não quero virar a pessoa maluca dos procedimentos estéticos que vai Amiga, ficar... E tem muito lance de que eu sempre observo, porque eu não sei se você sabe, mas todo bipolar, quando entra em mania, ele pensa, e se eu pintar o meu cabelo e, sei lá, ou Fazer raspar... mudanças no geral. Mudanças muito radicais. Ok. Ou, tipo, começo a me incomodar com algo. Então, eu tenho que cuidar muito pra saber até que ponto isso é uma coisa que genuinamente vai ser bom pra mim e vai contribuir. Ou se é uma insegurança e o meu cérebro tá ligando um alerta pra uma coisa que não precisa ser alerta, Exato. sabe? Ou se eu não tô pegando muita pilha de comentário alheio. Exato. Tem isso E também. como a gente trabalha com internet, de ver, sabe? Eu acho que rola muito isso também. Porque, rapidinho, só Sim, pra amiga, vai. concluir, eu usei aparelho durante um tempo e depois eu não usei a contenção direito. E aí esse meu dente aqui, ele deu uma leve entortada. E aí eu vivo me questionando, o que que me atrapalha, assim, sabe? O que que me incomoda? Sou eu que olho e penso, eu queria que meu dente estivesse retinho? Ou é um comentário ou outro? Tipo assim, dente torto, não sei o que, assim, sabe? Eu não fui resolver ainda porque eu ainda tô pensando, até porque o tratamento é caro, porque eu não queria colocar o aparelho fixo tradicional, eu queria usar a plaquinha. Invisalign. Ou Invisalign, né, galera? Invisalign. Porque, novamente, trabalhando com a minha imagem e tal, eu sei que eu não ia querer botar o aparelho de novo, que nem eu usei quando eu era adolescente. Isso é legal, você podia fazer cosplay de pivete de 2 anos. De sorriso metálico, Deve ter. né? O desenho. Enfim. Então, assim, eu tenho muitas questões com a minha aparência e ver o envelhecimento é algo que eu tô trabalhando muito na minha terapia, porque ninguém volta, o tempo não volta, né? É daqui pra frente. Então, assim, as rugas vão aparecer, o peito vai cair. E já começou, galera, entendeu? tá Passou dos 30, a caindo. gravidade começa a fazer um trabalhinho que me dá um pouquinho de pânico. Por quê? Porque a gente não tem Representatividade da também, Na mas eu terceira digo idade. assim, a sociedade não vê beleza em corpos velhos, corpos idosos, corpos Sim. da terceira idade. Então, meu peito tá caído, automaticamente isso já é feio, já é isso, já é aquilo, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito que trabalhar ainda também, porque se o peito tá caindo e a gente tá envelhecendo é porque a gente tá viva, né? Deveria ser lindo. Olha, eu também tinha muito pânico de envelhecer, também porque consumi muito e cresci, tipo, trabalhando com música, então a gente via que a idade de uma cantora ou de uma pessoa que trabalha com arte, quando é mulher, ela vai até certo ponto, depois disso não adianta mais. Mas, assim, devido ao meu histórico de vida, desde lidar com o meu transtorno bipolar, desde minha criação e os problemas que eu trouxe ao longo da minha vida, pra mim tá sendo lindíssimo envelhecer, e eu tô tão feliz com isso que eu falei pra Esther que me sinto mais forte do que jamais me senti, sabe? Porque apesar de estar sentindo as marcas da idade, tipo, eu fiz 30 anos esse ano e dá uma diferença tanto em
questão psicológica quanto física. Então a gente sente as coisas da idade, a gente sente muita coisa, mas também comecei a me propor para viver de uma maneira que eu nunca me permiti viver antes. Então sinto que o meu envelhecimento tá sendo muito gostoso e tô vendo muita beleza nisso, sabe? Já me imaginando com o cabelo branco, e eu convivo muito com pessoas da terceira idade na minha cidade. Então eu gosto de ir na hidroginástica com as senhorinhas, as minhas 2 vizinhas são senhorinhas. E, cara, rola tanto papo massa, e eu fico pensando, eu julgava aquela senhora que ficava varrendo a rua, tipo, que varre na frente da casa dela, que não é obrigação dela, varrendo a rua, o asfalto. E eu julgava. E eu fiquei pensando, era um dia de sol, ela tava no sol, e é frio, lá no sul tava fazendo frio, eu pensei, eu seria essa véia. Se mexendo, se movimentando, varrendo nada, vai voltar. Ela varria e voltava a sujeira, ela varria e voltava. E eu pensei, cara, eu quero ser essa senhora. E eu comecei a ver muita beleza na terceira idade, me identificar com muita coisa. E também por conviver, eu acho que chega, tipo, na terceira idade tem muitas... Claro que não é num todo, mas as senhorinhas que eu convivo, cara, elas não estão nem aí pra nada, velho. É tão bom conviver, tipo assim, ó. Aí depois da hidroginástica, eu e a Esther, um casal de 2 mulheres, elas tudo pelada, uma na frente da outra. A gente tem o costume, inclusive, de tomar banho no mesmo banheiro do clube que a gente vai. E aí, no começo, as senhorinhas estavam, tipo, meio assim, elas tomam banho juntas, né? Só que depois você criando uma intimidade, realmente, cara, depois de uma certa idade, a mulherada não tá mais nem aí. E aí... A gente lá, todas velhas, elas sem roupa, eu e Esther, e aí elas queriam ver quem ia tomar banho em qual banheiro, e elas disseram, mas a gente pode ir nesse, porque as meninas sempre tomam banho junto, então elas vão nesse, daí já libera outro pra nós. E eu fiquei, cara, é isso, sabe? É muito bom envelhecer, porque eu queria muito ter tido essa maturidade que eu tenho hoje, na minha adolescência, ou ali nos 20 e tantos anos, eu seria outra pessoa, mas acho que, tipo, tudo faz parte de um roteiro da vida, faz parte de um ensinamento. E eu acho que eu tinha muito esse medo, assim, que medo de envelhecer, que medo do cabelo branco, que medo de tudo que a sociedade impõe. E depois você vê o outro lado, que é tipo a licença da velhice pra mandar todo mundo a merda, sabe? Tem isso também. Mas aí, tipo, eu comecei a enxergar muita beleza na velhice também no sentido de que eu quero envelhecer muito saudável. Eu quero estar na terceira idade num festival de música, eu e minha mulher, muito felizes, com aquele pique, humilhando adolescente, entendeu? Eu quero chegar assim, com essas costas tortas, e dar um tapão assim nas costas, e dizer, endireita essas costas, moleque! Pivete. Pivete! Ajeita essas costas, piá. Lá no sul a gente fala piá. Eu quero muito, eu acho muito legal isso, e que nem eu disse, apesar da gente envelhecer e ter várias questões, eu nunca me senti tão forte em acumular experiências, tanto profissionais quanto pessoais. Me vejo hoje num lugar que eu não tenho medo de dar lição imoral em quem é mais velho que eu, porque eu adquiri experiência de vida ao longo desses 30 anos que realmente me fazem ter segurança em quem eu sou. Então, de estar num lugar de despreocupação, de viver o presente, agradecer por ele, e isso basta, sabe? É isso, galera. Eu já tô na terceira idade. Amei, amiga. É isso. Bem o finalzinho, bem energia, né? O Bem melhor vibes. lugar é aqui e agora. É aqui agora, gente. É isso. Eu compartilho um pouco dos seus pensamentos, das sensações. Tenho 28 anos, não é mesmo? É a Então não novinha cheguei, eu do sou chá. novinha do chá. Não cheguei nos 30. Mas sim, eu noto muitas coisas mudando em mim. Acho que principalmente na pele. O cabelo passou por algumas mudanças por motivos óbvios, a transição. Realmente, eu fui descobrindo novas texturas. Então, quando você falou da textura do cabelo branco, eu imaginei como é que é. Porque eu passei por uma textura, então você vê os produtos e como fica bom. E é uma adaptação realmente É o no que eu dia tô a passando, dia. né, amiga? Exatamente. Então, essa transição capilar mexe muito com a gente mesmo. Um dia você quer que ele esteja de um lado e você não entende ainda como o seu cabelo quer estar. E você fica meio, e aí? Eu, de vez em quando eu olho ali, ó. Será que ele tá o suficiente? Que eu gosto dele com muito volume? Então, é isso. Você vai se adaptando a ele, ao que o seu corpo tá falando com você. E como ele conversa contigo. Como ele conversa contigo. Acho que isso é super importante. Mas ainda assim, desde muito nova, eu sempre quis envelhecer. Então, eu acho que eu tenho uma boa relação com esse assunto, porque aí, de novo, vindo do contexto em que eu vi pessoas da minha idade morrendo, eu vi amigos meus de colégio saber que
foram pra um caminho equivocado e que faleceram numa troca de tiros. Então, pra mim, envelhecer sempre foi uma vitória. E desde muito pequenininha eu falava, nossa, eu quero muito estar idosa. Nossa, tô com vontade de chorar. Eu quero muito. Mas é que é. E a gente é a primeira geração, galera, que vai envelhecer. De LGBTs, assim, que vai de fato envelhecer. Que vai poder falar, né, que a gente é a gente. Então, eu sempre vi muito isso. Eu aprendi a lidar com luto muito cedo também. Então, eu sempre quis chegar lá, não sem saber o que é o lar. E falar sobre ter filho, sobre continuar a família é importante. E sobre poder viver com qualidade de vida, sabe? Amiga, sim. É muito doido, porque quando eu paro pra pensar nesse passado, nas questões alimentares que eu acabei adquirindo e com todas as questões que tornam a gente, eu vejo também os motivos de eu gostar tanto de fazer aniversário e de fazer questão de colocar a velhinha de mais um ano. Cresci com muitas pessoas que falavam, nossa, mas é menos um ano, porque você tá mais próximo é mais um. de morrer. É E eu mais fico, um, não, é é mais mais Vibes, né? um. De vibes, né? Não Sim. é? É tipo, E é eu mais fico- um que eu vou É incomodar. mais um, eu vou viver mais um, eu quero viver muito, sabe? E tem uma velhinha que mora de frente pra mim, eu moro num prédio que tem varandas, e tem um outro prédio, um outro condomínio. A gente acorda no mesmo horário, praticamente. E aí eu sempre dou bom dia pra ela sem ela saber, porque ela nunca olhou pra mim, mas a gente sempre vai na varanda quase no mesmo horário. E ela tá lá regando as plantinhas e colocando a roupa dela, e eu fazendo a mesma coisa, sabe? E eu fico, nossa, eu espero que eu chegue assim também, bem velhinha, e fazendo as minhas coisas em casa. Tava falando com a Gabi outro dia que minha meta de velhice é ser aqueles casais que vão viver, sabe? De motorhome, que viaja a beça. Eu falei, no início eu queria fazer aquele casal que... Não sei se vocês chegaram a ser impactadas com esse conteúdo, que era um casal que aposentou e viu que era mais barato viver um ano no cruzeiro do que pagando aluguel. Eu vi isso. Amiguinha, é mesmo, tá? É mesmo. Aí eu... não me empurra que eu já tô na beira, hein? Só que a Gabi não gosta de mar, então eu vou ter que fazer um mês sozinha e voltar pro motorhome. A gente vai se combinando, entendeu? Eu faço um cruzeirinho, ela vai de motorhome e a gente se encontra no outro porto. Então... E, gente, tudo isso que a Mari tá falando já tá na planilha. já tá na planilha, Tá na entendeu? planilha. Tá Já tem uma tudo reserva de organizado. emergência pra Exatamente. isso. Já falei pra ela, é reserva viagem, é reserva família, é tudo assim. Amiga, eu e a Esther, a gente também tem muito esse sentimento. Nosso sonho é morar na Bahia, né? Aham. E aí a gente também fica imaginando, e eu acho que o que mais pega, falando em velhice, é que os nossos bichinhos vão ir até um ponto, né? Nossa, isso aí não gosto nem de pensar nisso. E aí eu Amiga, sempre tópico falo... sensível demais Não, isso. eu já chego pra elas, escuta aqui. Eu tô gastando tudo isso em veterinário, tu me vive até uns 30 no mínimo, entendeu? Então, eu acho que isso também vai pegar a gente, que a gente também envelhecer, a gente também vai ver muitas pessoas e seres que a gente ama indo embora. Total, e eu acho que a gente também precisa ir algo da nossa geração, assim. Acho que a gente precisa lembrar de aproveitar mais os nossos também. Porque é muito fácil quando a pessoa vai e a gente pensa, nossa, eu queria tanta pessoa, ficar em desespero. Por que essa pessoa foi? Por que Deus? Por que o universo? É o ciclo Gente, da vida, gente. a gente nasceu, a gente vai morrer. Mas eu vou dizer que pra Ponto. mim essa é a parte mais difícil de envelhecer, de perceber o meu envelhecimento, que eu comecei o episódio falando sobre isso, porque junto com o meu envelhecimento eu vejo o envelhecimento das outras pessoas. As minhas gatas vão fazer 11 anos agora em setembro, então se eu faço aniversário, elas também fazem. E é muito Meus dolorido pais- mesmo, amiga. É, exato. Eu vejo assim, tá, meu cabelo tá branco, mas, poxa, o cabelo da minha mãe é todo branco, entendeu? E outra coisa também que até que queria, já que eu tô falando sobre família, envelhecimento, você falou um negócio que eu achei tão bonito, Mari, sobre mais um ano. E a minha avó fez 100 anos, como eu falei. E aí eu falei pra ela, vó, 100 anos! O que você quer ganhar de aniversário? E ela falou, 101. Ai, que linda! Mas é essa coisa, assim, essa percepção de que a gente tá vivo enquanto a gente tá vivo, gente. Ela tá com 100 anos e ela pensa em fazer 101. E eu Amiga, e é sobre, né? eu acho que é assim que a gente tem que pensar, levar a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Ninguém sabe. A minha avó
com 100 não sabe, eu com 33 não sei também. E outra coisa que eu queria comentar da sua fala, Jéssica, sobre se ver, né? Ai. Ei, galera! Eita! Elas também estão se abraçando! Oh, meu Deus, gente. Mas sabe, amiga, só segura esse gancho, só pra falar um negócio rapidinho. Eu sinto que a minha relação com envelhecimento, vida e morte mudou muito depois da pandemia. E eu tenho um negócio, assim, de que... Sabe quando tu tá... Ou quando tu tá num trabalho chato, ou quando tu tá numa fase chata da tua vida, e chega segunda-feira tu fala, cara, eu só quero que chegue sexta. Que saco, mano, que saco. Eu tive um insight, assim, em algum momento de, tipo... Cada vez que a gente quer que chegue logo algum momento, a gente tá querendo que a vida passe. Logo, Nossa, amiga, sabe? sim. Tipo assim, eu odeio segunda-feira, não vejo a hora... a pessoa que vive pra final de semana... E às vezes eu entendo, a pessoa tá num trabalho horrível, que ela odeia e não tem prazer ao longo da semana. Tudo bem. Só tô falando que quando a gente deseja logo que o tempo passe, é um tempo que a gente meio que tá jogando fora, assim, sabe? Tipo, tá bom, eu vou engolir aqui essa segunda, terça, quarta, quinta pra poder ficar feliz de novo na sexta, ou então quero que chegue logo o Natal, quero que chegue logo... E tipo, tá tudo bem, eu não tô falando quando você tá com aquela ansiedade, tipo assim, tô animada pro Natal desse ano, quero que chegue logo. Quando você... sabe? Tipo, nossa, É quando você realmente, tipo assim, cara, que saco, bicho, eu não aguento mais esse ano. Sabe, tá em fevereiro. Esse ano pode acabar. Passa logo e tal. E eu entendo pelo meme, eu acho engraçado e tudo, mas é que tem gente que fala isso de verdade, e foi algo que eu comecei a trabalhar em mim, porque eu acho que vira e mexe a vida manda esses lembretes do quanto ela é breve, né? A gente tá gravando esse podcast, gente, no dia seguinte do falecimento da Preta Gil, e a gente viu essa notícia ontem à noite, quando a gente tava jantando, e todo mundo ficou muito impactado, mesmo sabendo que ela já tava na luta há um tempo e tal. É sempre um choque, porque lembra todo mundo de que, tipo, é tudo tão breve, sabe? É tudo tão frágil. E eu tento me trabalhar muito disso depois da pandemia, principalmente, tipo, cara, cada dia é um presente. Eu sei que a gente vai ter dias ruins. E tá tudo bem, você tem o seu dia ruim, ele tem que ser validado. O meu dia hoje foi uma bosta, beleza. Mas eu acho que a gente precisa encontrar também a vida e o prazer da vida nas pequenas coisas, sabe? Então é no café gostoso que eu faço de manhã, é no que eu tenho a oportunidade de dar comida pras minhas cachorras, sabe? Assim, tô ficando com vontade de chorar. Porque a vida não é feita só de grandes momentos, sabe? A vida é todo dia. Então, tá no eu chegar em casa e a Thali falar, guardei um vídeo pra gente ver, não quis ver sem ti, guardei pra gente ver. Isso é a vida, sabe? É sobre eu ligar todo dia pros meus pais pra saber como eles estão. E esse negócio, amiga, que tu falou do perceber as pessoas envelhecendo me pega muito. Porque eu que moro longe dos meus pais, por mais que eu fale com eles no FaceTime todo dia, quando a gente se encontra, eu percebo que eles estão com manchinha na pele. Sabe manchinha de véi? Que tipo assim, que meu pai, por exemplo, que sempre carregou nossas malas, hoje eu já... Não, pai, deixa que eu levo. São nas pequenas coisas, Nas né? pequenas que são coisas. grandes. Muito. E aí a gente se depara com isso, eu sempre fico meio, cara... Que bom que eles estão envelhecendo, sabe? Porque a gente tá aqui, a gente tá vivendo. Mas é isso, gente. Eu tô sendo adulta da vez agora, entendeu? E é uma pressão muito grande você ser adulta da vez. E lidar com essa dualidade de, eu sou adulta pra caralho, eu posso ir no médico com a minha mãe. Eu quero um papel. Eu posso levar minha mãe no momento, médico, amiga, sabe? Podia ter inserção aqui da sua marca como papel. Eu pensei que marca uma marca geriátrica. Não, gente. Fralda geriátrica. Obrigada, meu amor. Eu já esqueci, mas eu vou aceitar pro próximo. Acho que pode acabar. Eu acho que a gente tem que ter esse patrocínio, porque a gente não teve uma temporada que a gente não chorou, né? Então, Pra aqui, ó, próxima, fica aí, lencinhos. Mas eu acho que é isso da gente lidar um pouco com essa dualidade de eu sou a adulta da vez, eu vou levar minha mãe no médico, eu vou ficar de olho pra mãe, tu tá comendo isso, não era pra tu tá comendo isso, gata, pelo amor de Deus, sabe? Meu pai também. Meu pai adora falar que eu não como doce, eu não tomo sorvete faz 2 semanas, mas todo dia ele come um doce diferente pra ele ter essa rotatividade. E falar, não, mas torta eu não como há 2 semanas, mas ontem ele tava macetando um bolo, entendeu? Safada, um safado. Eu vou ser essa idosa aí. Eu vou ser essa. E aí eu tenho que ficar, pai, pelo amor de Deus, pai, é o que o médico falou e tal. E ao mesmo tempo, eu também tô virando adulta, entendeu? Tipo assim, eu tô ganhando minha independência, eu sou responsável pelas minhas cachorras que dependem de mim e meus pais que eu dependia deles, mas agora eu tenho que cuidar deles também. E aí tem eu no meio de tudo isso e meus anseios e meus desejos. Então acho que quando a gente fala de envelhecer, a gente fala sobre tudo isso um pouco assim, sabe? Mas enfim, amiga, eu só queria acrescentar isso, mas pode falar o que tu ia dizer aquela hora.
Ai, eu nem sei o que eu ia dizer. Não, mentira, eu sei. Mas é que você foi pra um caminho tão bonito que eu não queria voltar. Mas eu vou voltar só porque eu acho importante também ressaltar um negócio que você disse. Que é sobre a gente se ver o tempo inteiro, né? Sobre o nosso trabalho. E eu acho que não é só porque a gente se vê o tempo todo, mas a gente vê o nosso passado. Porque todo mundo tem registros do passado, fotos e tal. Mas a gente tem muitos vídeos nos nossos perfis, nos nossos canais. Então, às vezes... Vídeos antigos que vocês não deveriam procurar nos nossos canais. Exato, alguns realmente. Beijinho no ombro. Mas aí também, acho uma outra coisa que eu queria falar sobre envelhecer. É abraçar os nossos eus antigos. Porque eles nos trouxeram aqui. Eu abraço. assim, né? Mas é verdade, amiga. É verdade. Eu ando tentando fazer um movimento que é um pouco diferente, que é abraçar o de agora, provavelmente... Assim, nesses momentos, por exemplo, hoje eu fui gravar um vídeo, vocês me viram aqui gravando um vídeo de publi antes. Eu tava olhando assim, nossa, eu acho que eu não tô gostando disso, não tô gostando um pouco disso. Aí eu parei, e aí eu falei... Daqui a algum tempo, quando eu ver esse vídeo, eu vou falar que eu tava muito melhor do que eu... Porque isso tem acontecido muito comigo. Aí eu paro, não gostei, amanhã eu vou gostar. E aí eu tô tipo, dane-se eu mesma. Sim. Eu acho que, inclusive, era nessa linha que a minha próxima pergunta também vai ser. Porque eu vejo esses vídeos antigos meus e eu me acho muito mais interessante hoje. Eu me acho mais bonita, eu me acho mais madura. Eu gosto de quem eu sou hoje. Eu olho pra Lu de 20 e poucos e eu penso, ai, mas tão sem Amiga, eu era gracinha, loira. tão novinha, Tão né? sem gracinha. Falta um negócio que a idade traz, né? Só que mesmo assim, o que é muito louco, gente, porque eu tenho essa consciência, minha autoestima tá melhor hoje, eu me acho mais interessante hoje, só que eu ainda tenho esse receio de pensar, tá, mas isso sou eu agora, e daqui a 1 ano, e daqui a 2, e daqui a 3? E eu acho que também é porque a gente não tem referências reais, a gente tem referências... Aí, a gente tava falando da Anne Hathaway antes de começar o episódio. Maravilhosa, ela é super jovem, só que ela é mais velha que a gente. Quantos anos ela tem? Acho que ela tem uns 42. Amiga, mas é que ela é imortal, né? Não, Não, mas é conta. porque é uma mulher riquíssima, Isso, que o tem quanto muitos de ácido acessos. hialurônico. O Saúde quanto... mental. E estão falando de várias coisas novas, tipo, a Lindsay Lohan, gente. Nossa, o glow O up que da Lindsay aconteceu com a Lohan. Lindsay Lohan, tipo, É um- maravilhosa. É um nível, assim, de tratamento estético que eu nem sei se já tem de livre acesso, assim, pra quem quiser fazer. Me parece ser um negócio tão novo, tão exclusivo, que, tipo, tem os tratamentos hoje em dia que eu sei que faz com, tipo, a própria célula da pessoa, que repõe, que não sei o quê. Tem várias coisas assim, né? Que rejuvenesce com o próprio plasma do sangue. Eu sei porque eu tenho um primo que trabalha nessas clínicas e eu sempre ouço na minha família o povo falando. E eu, sei lá, eu sempre sou a favor, apesar... né, vai ser contraditório o que eu vou falar agora por causa do Botox, mas eu sempre sou a favor de umas coisas mais natureba, assim. Então, se me falarem, não, esse creme aqui que é feito com camomila e grama, tu vai passar, tua pele vai ficar com mais vitalidade e tal, eu vou preferir ela do que fazer um negócio cheio de química e o cacete. Amiga, eu tenho uma coisa bem natureba pra te recomendar que faz muito bem pra pele. Eu tava falando de mulheres. É que vindo da Ana, a gente já espera. Mas eu me preparei pra duas coisas. Amiga! É uma coisinha verde. Gente, árvores, natureza. Perfeito. Claro, amiga. E lá no sul a gente toma muito erva mate, né? Bah, é o terror, né? Mas além dessa questão estética que a gente tá falando e sobre referências e tal, eu também queria falar sobre uma outra questão do envelhecimento, que daí não é físico, mas é o emocional e a pressão social, e acho que Jéssica também falou um pouco sobre isso, que é se sentir velha demais para fazer algo. Ou para começar uma coisa diferente. E eu tenho isso, gente, desde que eu saí da faculdade. Eu me lembro que quando eu saí da faculdade eu pensei, não sei se eu queria ter feito letras. E se eu fizer outra coisa, se eu estudar outra coisa. Mas eu tinha, não sei, acho que 21. E eu pensei, eu sou muito velha agora pra fazer outra faculdade. Mas porque eu já tinha feito uma, entendeu? E aí eu pensei, será que eu vou fazer outra coisa? Não, eu vou fazer um mestrado, que daí eu já, pelo menos, já sigo aqui no caminho. E hoje eu tento não ter esse pensamento. E ficar assim, não, mas eu sou jovem, eu só tenho 33, eu posso fazer muitas coisas ainda. Mas eu penso que existe esse julgamento social, assim, de você é muito, muito velha pra mudar de carreira, você é muito velha pra continuar estudando, você é muito velha pra gostar de certas coisas.
Eu tenho uma história pra contar nesse sentido. Você não fez a sua pergunta, né, amiga? Mas era Não, um devaneio pra gente eu queria saber se vocês se sentem muito velhas pra começar, se vocês já tiveram essa sensação, ou se vocês sentem essa pressão de vocês não podem mais usar certas roupas. Porque às vezes eu escuto um negócio tipo, ai, 30 anos e sai e vai ver tal filme. 30 anos e usa mochila e não bolsa. Sabe, tem cada coisa que Eu tenho uma história ótima pra contar, que é um dos dias mais felizes da minha vida. Foi o dia em que eu tive a oportunidade de, através de uma parceria, levar minha mãe no show da Xuxa. Amiga. Gente, porque Xuxa, um grande marco para a geração de minha mãe, sabe? E minha mãe, eu muito pequenininha, a Xuxa já fez alguns outros programas, assim, mas não era o Xuxa só para baixinhos, não era as Paquitas, que, né, minha mãe foi super fã, a geração dela e tal. Xuxa descendo na nave, toda aquela magia diferente pra essa galera. E a minha mãe sempre teve isso, e eu cresci com Xuxa só para baixinhos, então a gente meio que compartilhou, né? A gente viveu. Mas eu nunca fui, ai, a Xuxa. Pra mim era mais uma experiência que eu tava tendo com a minha mãe, eu adorava dançando hula-hula com a Xuxinha, amava. Mas a minha mãe sempre teve, acho que como a geração dela, aquele fascínio mesmo pela Xuxa, de ser fã. E minha mãe nunca tinha ido num show da Xuxa. E aí a Xuxa voltou a fazer alguns shows, acho que ela tá aí fazendo, ela ia fazer a despedida, mas tá aí se despedindo, vivó, né, isso, vai se despedindo por um longo tempo. E dos palcos, da nave, não sei o quê. E aí eu tive essa oportunidade, levei minha mãe, e eu vou pedir, inclusive, pra edição colocar, vou pedir 1 minuto pra gente mostrar isso. Porque, gente, a minha mãe parecia uma criança. E não só ela. A galera ao nosso redor. Senhoras vestidas de Paquita. Ai, que tudo! Senhorinhos! Senhorinhos pra mim, gente. Gays se beijando e dançando Xuxa. Que lindo. Eu fiquei tão feliz com aquilo. E tem um vídeo muito específico dela indo embora e a minha mãe igual uma criança fazendo assim. E a gente tava muito longe, a Xuxa não ia ver a gente, mas estava ela e uma galera dando tchau. E eu fiquei tão feliz com aquilo. E minha mãe chorou de alegria, e eu chorei. E ela sabendo dançar, fazendo a coreografia, e eu ali, tipo, eu sou a mãe da vez, hein? Eu hilariei, é isso. Então, eu fiquei tão feliz com aquilo. E é uma das coisas que acho que a gente em algum momento falou aqui, que os nossos pais também estão vivendo pela primeira vez. E a gente tá dando oportunidades pra eles, né? Você falou das viagens, quando seus pais vêm pra cá. E, sabe... É isso, a gente precisa fazer essas pazes. Eu espero que a galera que esteja assistindo a gente faça as pazes com o envelhecimento, com essas oportunidades, porque às vezes a gente não vai ter oportunidade na hora certa. Amiga, o show da sim. RBD. Sim. Gente, eu queria tanto ir no show da RBD quando eu tinha 8, 9 anos, e a minha família não tinha como me levar. Mas eu fui, tem 2 anos, estava eu e um monte de uma galera, 30 a mais, 40 a mais, eu devia ser uma das mais novas ali. A galera dançando e vestido de RBD, sabe? Então, eu tô doida pra ser a velhinha que vai jogar na cara que envelheceu. Tô doida pra ser a velhinha no ônibus, é o meu lugar, sabe? Eu tô doida pra ser Eu tô doida isso. pra chegar no ônibus e dizer pra uma pessoa mais jovem: você que tá todo torto, deita aqui que a senhorinha que tá inteira vai ficar de pé. É isso, Eu quero mas eu nesse nível. Eu sei que, ao mesmo tempo, eu também passo por algumas pressões. E por pensar na minha pele, no que tá caindo, no... Como que vai ser? A minha mobilidade. Amiga, você falar de saúde é tão importante, porque eu acho que a gente também tem uma outra oportunidade hoje de acesso, de ver o quanto a alimentação proporciona, né, longevidade, se assim eu puder falar. Então, eu acho que é super importante que a gente possa pensar, realmente aprender com o que os nossos pais fizeram e tentar, ou não fizeram, e tentar aproveitar isso pra gente. É importante também a gente entender e não se comparar com as pessoas que têm mais oportunidade. Eu tava agora chorando na casa da minha prima, felizona pelas coisas que ela conquistou. E genuína, assim, sabe? Ela falou pra mim no dia, ela tava numa viagem, eu pude ficar na casa dela principalmente porque ela estava em Madrid. O que pra gente, de novo, vindo de onde a gente vem, aquelas coisas de acesso. Eu fico triste, às vezes, de ficar batendo na tecla, de ficar parecendo... Amiga, mas é a tua história, Sabe, tem que mas falar é mesmo. isso, Tá é a minha certo. história, é a realidade. Então tá impregnado aqui. E eu fiquei tão feliz, sabe, dela poder conquistar essas coisas, dela tá numa viagem pra Madrid, e a gente poder ficar na casa dela e ela, prima, aproveita a jacuzzi. E na hora que ela me falou, eu fiquei assim, é do prédio. Vários prédios, São Paulo, aquelas coisas, né? E era uma jacuzzi no banheiro dela.
E eu tô doida pra ela chegar, que ela voltou hoje de viagem, mas a gente só vai se ver à noite. Tô doida pra falar pra ela, aproveita a nossa jacuzzi, que a gente aproveitou muito, vem pra nossa casa, porque a gente se sentiu muito em casa. Pô, isso é tão foda, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu tava conversando com a Gabi, e mais tarde, com certeza, vou estar eu e minha prima chorando pelas conquistas dela, porque, com certeza, em algum momento, a gente já se comparou com uma pessoa do nosso trabalho que chegava mais disposta. Mas ontem a gente tava falando, eu hoje pra ir pro trabalho, eu demoro 1 quilômetro pra chegar no meu ponto de ônibus, depois que eu chego lá na Barra, eu demoro mais 1 quilômetro andando. Eu vou chegar suada, vestida de social, e vai ter gente chegando com perfume muito bem, que parou na porta do trabalho. Se teu ônibus atrasa, tu chega atrasada, ainda tem que pegar esporro da pessoa que só entrou no carro e chegou lá. E pedir desculpa, eu odeio chegar atrasada, e eu chego muito atrasada. Que às vezes eu não tava caminhando bem agora com a bronquite, então, gente, eu tô lenta. Ai, aí eu fico, ai, que droga, não tô com a disposição. Então, a terapia tem que me ajudar pra eu não entrar nesse lugar de comparação. E falar mesmo, nossa, eu tô doida pra chegar mais tarde e fofocar com a minha prima, que eu tô doida pra falar pra ela, nossa, prima, jacuzzi, sabe? Chegar em casa uma jacuzzi, que delícia. Nossa, sim. É sobre isso. Pô, eu não posso me comparar com uma pessoa do meu trabalho que provavelmente tem a jacuzzi dela e eu demorei 2 horas no trânsito pra ir e pra voltar. E eu talvez não esteja tão criativa naquele dia. Não, amiga, e também a pessoa do teu trabalho não sabe de onde ela veio. Entendeu? eu sei. Será que ela Isso, tem que várias ajudar os pais realidades. dela ou não? Ela veio de uma outra realidade que ela não Exato. precisou fazer muita coisa também. E não é um lugar de comparar as dores. Eu acho que cada um tem o seu e é isso. A gente também se preparar pra pensar que essas realidades são diferentes. É a gente não se comparar e nem entrar no lugar também de, fulano não merece. Não é sobre merecimento, não é isso. Cada um tem a sua realidade. Sim. Mas é muito tentar se resguardar pra pensar assim, poxa, mas talvez eu não esteja envelhecendo tão bem. Talvez eu não tenha condição de bancar aquele tipo de comida específico. Isso vai cada vez ficar mais caro, porque o wellness já virou mercado, então... Exato. E tanto que eu até comentei com a Jéssica que eu gosto muito de trazer essa parte do quanto o exercício e a saúde me fez bem, mas trazendo aquela parte que a pessoa tem uma maneira mais acessível de fazer, e também... dentro da realidade da pessoa, sabe? E sem lookinho fitness, entendeu? O pessoal... agora eu tô com o lookinho... Gente, eu boto a camisa do último vereador da minha cidade e é isso, cara! E, amiga, e é uma coisa que, assim, eu gosto muito que você tem a sua realidade, você tá ali mostrando pra gente, mas em nenhum momento você fala assim, acordem cedo, façam não sei o quê. Eu odeio esse discurso de você vai dar certo quando você começar a acordar 4 da manhã. Meu irmão, você acha que a pessoa que pega o ônibus todo dia, ela vai acorda 4 da manhã, ou sai de casa 4, sabe? É isso, a pessoa tá acordando 4 pra fazer o café dela ainda, ou já tá na rua. Tá acordando 4 pra ter uma rotina pra sobreviver, mano. E o outro falando de ficar 7 minutos de cócoras, porque a coluna... irmão. Sabe? Ao mesmo tempo, aí, de novo... Também a gente tem o direito também de falar, pô, que ódio, hoje eu acordei tarde, 8 da manhã, eu não queria, achei cedão. Sim, lógico. Cada um. Amiga, eu acho que a questão é muito mais você entender a realidade de cada um. O que me irrita nesses discursos é que a pessoa quer botar a realidade dela, que ainda tem gente que mente, tá? Que edita vídeo, posta na internet, mas nem faz aquilo. Exato. Mas vamos fingir... Um beijo, Boca Rosa, que já admitiu seus erros do passado. Adoro a querida eu tô quando falando... ela fala que mentiu. Então, mas eu tô falando até mesmo dessa galera que faz esses vídeos de 5 da manhã, 5 e 5, 5 e 10, 5 e 15, e bota a pessoa fazendo um monte de coisa diferente. Sendo que às vezes, eu sei lá se isso é verdade, entendeu? A pessoa vai, edita o vídeo como ela bem entender e posta. Porque se a pessoa estivesse fazendo, ela não tem tempo de postar. Amiga, então... Tem esse ponto. Assim, e aí a pessoa quer falar que você só vai ter sucesso se for desse jeito, sabe? E eu tenho muita raiva disso, porque eu acho que a realidade de cada um é a realidade de cada um. Amiga, e a gente se compara. Cada um, né? Também tem isso. E aí a pessoa, tipo, eu tenho 30 anos e eu já conquistei meu primeiro milhão e eu já tenho minha casa própria, eu já tenho... Aí a gente fica tipo assim, mano, eu tô me desdobrando em 1000 e eu tô aqui... Isso pra mim é um discurso horrível e me dá... Hoje, antes eu ficava revoltada, hoje eu tenho preguiça. Eu fico... Aí eu fico revoltada ainda. Amiga, eu fico revoltada porque eu isso preguiça. impacta muita gente, entendeu? Impacta, mas eu digo no sentido preguiça de, tipo, não querer dar ibope, sabe? Deixar essas pessoas o máximo... Tipo, mas eu falo muito, eu trago muito, inclusive nos reacts que eu faço dos calvos de podcast, dos Red Pill, os Red Pill. Tem muito esse discurso. Muito do cara falar, não, porque eu trabalho assim, porque eu acordo e papapá. E aí eu gosto de, genuinamente, mostrar pra todo mundo que vale a pena olhar pra essas pessoas e dizer, preguiça, cara. Ai, vai ler um livro. Olha o que te falta.
Olha o que te falta. E, de novo, fazer um trabalho também mostrar a sua realidade como ela é, né? Eu acho o máximo quando a galera me chama de Barbie Profissões. Acho o máximo. Amiga, mas é que tu é. A Maria é Barbie Profissões. Que eu tô aqui, a minha cabeça, a planilha, não sei o quê. Só que sempre, quando a gente tem algum meet do Clube Sáfico, a gente tem mais tempo pra falar da nossa vida, eu faço questão de falar pra galera, gente, não romantizem também a minha realidade, porque a que custo eu sou Barbie Profissões? Quando eu comecei muito cedo, vocês acham que eu queria começar cedo? Você acha que eu queria ter a maturidade? Ai, nossa, como eu sou madura, com 15 anos começando a trabalhar? Não. Não. Adoraria ter já enriquecido, meu milhão, aquelas coisas todas. Amaria. Mas assim, a que custo, sabe? Sim, sinto orgulho do que fiz, porque que bom que fiz. Que bom que pude ter disposição. De alguma forma eu tirei disposição, sei lá de onde, pra conseguir ter. Mas eu acho que era uma disposição mais por sobrevivência, por eu preciso fazer, mais do que eu quero fazer. Então, que bom que eu pude ser a primeira da família, que bom que eu pude dar outras oportunidades, que bom. Mas não compara. Porque não era só porque eu queria, não é porque eu tô super disposta. Tava outro dia internada, tava outro dia com burnout. Então, assim, é isso. Eu acho que isso também tem muito de atravessar o nosso tempo também, que a gente vai vendo as pessoas, a pessoa com 30 anos já tem não sei o quê, a pessoa com 32 já tem não sei o quê. E aí a gente vai, meu Deus, eu tô envelhecendo e eu não tenho as coisas. E aí a gente vai entrando nessa pira também de quando eu vou conseguir fazer tal coisa. Sendo que nós somos 4 mulheres lésbicas, então, além de ser mulher, tem a parte da sexualidade e da identidade e da gente falar abertamente sobre isso, que também vai influenciar muito nas nossas conquistas profissionais, que fique claro. Porque, que você tinha perguntado, você se sente velho pra fazer alguma coisa? Cara, depois que eu percebi que é muito bom realmente olhar pra pessoas que opinam e você fala assim, o que eu tenho pra tirar disso, sabe? Nada. Então, assim, que nem eu falei, preguiça. Então, eu comecei... o meu preguiça é literalmente, foda-se, sabe? É tipo, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer porque não tô prejudicando ninguém. Então, todo mundo que me acompanha, quem me conhece sabe... Blusa branca. Blusa branca. Quem me acompanha sabe que com 28 anos eu fiquei obcecada por cubos mágicos e a gente tem mais ou menos 20, 21 cubos mágicos em casa. Minha mulher junto comigo, já temos mais de 30 e a gente ama. E eu às vezes tô no avião, me acalma, me ajuda a me concentrar no meu trabalho, montar cubo mágico. Então eu tô sempre com uma na mochila. E é muito engraçado que as pessoas olham pra mim como se eu tivesse essa idade fazendo isso, eu devo ter algum problema. Eu juro, a pessoa associa muito você fazer... Ou até quando a gente tava falando no episódio sobre maternidade, que a gente falou sobre conversar com criança, e eu sei tudo sobre super-heróis, que eu adoro, também colocarem isso nesse papel. Porém, contudo, todavia, principalmente porque somos mulheres. Se fosse um cara, tá? Um cara lá todo descolado, da mesma idade da gente, até mais velho, com um cubo mágico na mão, o pessoal não ia olhar com essa cara. Então, tipo, tem muito esse lance, e também tem o lance de que, agora que eu tô mais fartinha, eu gosto muito de subir em árvore. E também é outra coisa que eu adoro fazer, eu adoro ir lá no nosso parque, subir em árvore, e conheço outras pessoas da minha idade que gostam de subir em árvore, tipo o meu cunhado, né, amor? E as pessoas olham muito pra isso como se fosse muito anormal. E eu falo, gente, que bom poder ter força e subir em árvore e se movimentar. Acho que rola muito isso das pessoas sempre colocarem a gente, por causa da idade, em certas caixinhas. Tipo, eu ser a única que me empolgo pra ir na hidroginástica com a galera da terceira idade. E hoje a gente tá tentando mostrar pra outras pessoas como se movimentar, tanto aqui quanto o corpo, faz muito bem. E as pessoas esperarem a terceira idade pra, quando eu tiver assim, assado, daí eu vou no médico e cuido disso. Agora, eu preciso focar na minha carreira pra quando eu tiver velho e tiver dinheiro, eu poder viver. Galera, pelo amor de Deus. Isso é o que eu falo pras pessoas, que isso é o que o sistema quer muito que a gente... Que aconteça com a gente. Trabalha pra depois gastar dinheiro com remédio pra eles ficarem mais ricos. E pra não ficar muito tempo vivo na velhice, né? Porque no momento que a gente tá velho, a gente só... É custo. E você só adoece, né? Com esse tanto de tentativa, com esse tanto de estresse, com esse tanto de comparação. E aí, às vezes, nem envelhece. E às vezes nem chega. Eu sinto que a sociedade parece que coloca você... Aproveite sua juventude.
Aí depois dos Depois 20 e disso- poucos, tem um gap, porque aí você só pode aproveitar idoso. Até tal Ai, hora. que lindo o idoso subindo na árvore. Ai, que lindo. Olha aquele idoso, meu Deus, no telhado. Mas nesse período não pode. Não pode. Pode, não você tem que ser um adulto chato, amargurado, que não pode gostar de nada, não pode se divertir com nada, tudo é criancice, tudo é... Ai, como pode, sabe? Vai lavar uma louça. Eu tenho um mod disso, bicho. Caralho, eu pago todas as minhas contas, porra, eu tenho um trabalho honesto, sabe? Eu tô aqui declarando meus impostos, tô fazendo minhas coisas, tudo. O que tu tem a ver se eu tô lendo a porra do meu mangá, ou se eu tô ansiosa pra Frozen 3? Foda-se, tô pagando minhas contas, irmão. Tô cuidando dos meus pais, entendeu? Tô cuidando das minhas Mas nem cachorras. por isso, Tô amiga. tirando meu lixo. Não precisa nem usar isso de justificativa. Eu olho no fundo dos olhos da pessoa que fala, ai, tá subindo em árvore, eu olho... O que muda pra você eu subir nessa árvore hoje? Só pra saber. Dependendo da resposta, você continua. Dependendo da resposta... geralmente não continua a partir daí. É maravilhoso. É bom perguntar pra pessoa... Mas o essa que que tem- sanidade eu não tenho, não, amiga. Eu fico brava ainda. Ah, Eu tenho mas vontade isso de é mandar. só um tempo de terapia. Vai investindo na Eu saúde e a mental. Mari. A gente, não sei, eu fico ainda meio É, revoltada. manda tomar no cu de Ah, eu repente. Eu, carioca, eu adivinho o DDD, amor. Eu sempre sou a favor daquele negócio que você ofende sem precisar ser... Ah, e o tapa com luva de pelica, não é isso? É esse o ditado? amiga, ele fica- Eu acho ele fica lindo, ressoando, é, gente. amiga. Acho lindo. Eu acho Mas lindo na também. É que Mas tem o que horas me que pega não também é que quem reproduz esse discurso também tá sofrendo dentro Mas do é mesmo por isso- sistema. E é por isso que eu faço a Exato. pergunta. É. É. por isso que eu faço a pergunta. É por isso que eu gosto de questionar, porque eu sei que a pessoa que vai se incomodar com a Jéssica gostando de jogar Mario Kart, que inclusive a gente vai jogar hoje, a pessoa que se incomoda com isso, você tem que questionar ela, porque ela não tá enxergando que o problema tá nela. Amiga, O e às sistema vezes faz também a não gente- vai enxergar. Às vezes A e gente daí também. deixa, Às vezes a vai gente ficar também tem. desgastando. Sabe? É igual aquele papo de que a gente não vai mudar nossos pais. Chegou uma idade, a gente não muda mais. Mas é bom tu devolver sempre a pergunta. É bom devolver a pelo menos pergunta. uma- Aí, a Thali confusão, sempre né? fala isso. Devolve o incômodo que não é teu. Devolve o desconforto que não é teu. César o que é de César. É, Adoro só que às isso. vezes eu fico tipo, enfia no cu então essa merda também. Eu acho que depende muito da situação, até porque acho que a gente volta. subir mais em árvore. Acho que é esse o segredo. A gente precisa também, Aqui é do amiga. interior, Ai, Florianópolis. Olha, eu a acho também, galera eu do acho. interior. Eu queria subir em coqueiro. Você acredita? Mas tem que ter muita força É, pra subir em porque coqueiro. eu queria. Tem uma técnica assim. A gente tentou subir, eu e minha sogra, a gente tentou subir. Só que é bem difícil. É bem difícil, né? É o irmão da. O irmão da Esther, o meu cunhado, que ele é hippie, ele vive no motorhome, né? E ele tá agora na Bahia. E aí ele acorda de manhã, ele sobe no coqueiro e pega o coco lá em cima. Amém, amiga. É o meu sonho. É o meu Tá com a saúde sonho. mental melhor que a nossa, com certeza. Com certeza, na natureza, essas coisas. Mas assim, acho que a gente também tem que lembrar de uma outra questão. A Lu falou, a pessoa também faz parte do sistema. E, cara, quantas vezes a gente também não é julgada por mulheres mais velhas, que não tem a consciência também de que é a frustração dela falando de você não pode porque ela escutou que não podia. E também, quantas vezes tem essa questão do super-herói, amiga. Você gostar do super-herói é infantil. Mas o cara que vai no shopping, Amiga, Que tem um sim. canal fila- sobre isso. Exatamente, ele é legal, ele é o Entendeu? tal, entendeu? Exatamente. E a questão Barbie e futebol, gente. Nossa, isso foi. Barbie e futebol. Pô, você vai no Maracanã, a galera lá gritando e se xingando. Chorando. E chora. O Chora por futebol causa de homem, perdeu, entendeu? viril. Chorando por causa de outros homens. Aquela galera milionária, entendeu? E você chorando pra cacete. E a gente só querendo ver a Margot Robbie linda e maravilhosa. e os Exato, caras a gente chorando querendo e trazendo umas questões ali sociais também, a gente querendo trazer uma coisa pra nossa vida. O feminino. Nossa, essas meninas, olha, elas são infantis e todo mundo de rosa, lá, 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 lá. E a gente nem bate em ninguém, né? Depois que acaba o filme da E Barbie, nem né? envolve morte, É né? que, tipo, quantas entendeu? Me mortes no parece estádio? que a mulher, ela é útil socialmente falando até uma certa idade. Que é Sim. quando ela pode ser objetificada, quando ela é inocente, quando ela pode ser usada. Amiga, mas ela vira útil depois sendo mãe. Sim, mas só isso. Só isso, amiga. Se você quiser ser uma mulher que sobe em árvore, monta Lego e esses caralho, entendeu? Já é questionada a sua maturidade, que é o que a gente tava falando, inclusive, no episódio sobre maternidade, que a Jéssica falou. Ah, não me sinto adulta porque gosto dessas coisas. É justamente isso. Pra mim, a minha maior resistência contra esse sistema
é continuar subindo em árvore ao longo de muitos anos. E continuar montando Lego. É isso, resolveu a minha questão. Pronto. É. Resolveu, amiga, resolveu. Posso trazer Tu também viu como é outra terapêutico? questão? Eu amo a Ana. É isso, terapia Depois eu combino o Pix. Posso trazer outra questão também que é super atual, agora dessa semana que a gente tá gravando, lá na frente a galera talvez tenha que resgatar um pouco na memória, porque estamos, né, nos últimos 2 episódios, meu Deus. Mas já é outubro, no futuro, pra vocês já é outubro, gente, meu Deus, a gente em julho aqui. Mas é que essa semana, teve um caso público de show do Coldplay e aquele casal, né, gente, não sei ao certo, CEO de sei lá onde, que deixou o cargo, não. A questão é, eu comecei a ver perfis de pessoas, mulheres, pra colocar no lugar de defender a família, de defender o casamento, colocar uma foto da esposa do cara, uma mulher que tem uma aparência jovem, com 2 crianças em casa, uma casa muito bonita, e ela super chique, assim, sabe? E, enfim, uma mulher poderosa no seu lugar ali também, de casa, e muito bonita, uma aparência bonita. Compararam ela com o print lá, a foto da mulher no show, aquela loura, que é a amante, que tem uma aparência mais velha do que a esposa dele. Uma mulher, talvez mais madura, não sabemos. Que a idade não é a quantidade, a idade não diz E outra, nada. tava suada lá no show do Coldplay Tava também. no Coldplay. Não é nenhuma comparação justa, que a Sim. comparação já tá errada, mas eu... Já tá tudo mas eu errado. só pra pontuar E assim, também. Quando se fala de aparência, já tem essa questão também de, primeiro, ou mais saúde, ou a mulher mais jovem. Olha essa mais jovem que vale mais a pena. E ninguém pensou, tipo, não tô nem aí, não tô falando de traição. Não tô falando da questão, tô falando da comparação de 2 mulheres, ponto. Não tô dizendo que a amante tá certa, que a amante tá errada. Gente, por favor, traição, a gente já falou de traição aqui, de várias questões aqui, então não é uma defesa nesse sentido. É uma questão são 2 mulheres sendo comparadas por uma sociedade, várias mulheres. Olha, ela linda, dona de casa, dona do lar, não sei o que, ela linda, jovem. Valorizando uma juventude que elas nem sabem, porque também a estética compra um pouco da aparência de juventude e você não sabe se ele tem saúde. Sim. E uma questão de, você não conhece aquela mulher mais velha? Será que ela é interessante? Será que ela é uma mulher massa? Sei lá. Tô falando da comparação de 2 mulheres. Por ela ter uma aparência mais velha, e não é sobre ela ser amante. Porque pode ter gente que fala assim, não, a gente tá coisando amante. Gente, não é. Não, e também ninguém tá falando do fato de que o cara deixou a mulher em casa cuidando dos filhos e foi trair ela no O show do assunto Coldplay. virou a aparência dela. É sobre as outras duas, entendeu? Falou da aparência dele. Ninguém falou que ninguém falou que é um feio com 2 mulheres. Um feio com 2. Gente, isso é uma das coisas que mais me indigna na sociedade. É 2 mulheres bonitas brigando por um feio. Sabe? E, sei Pelo lá, amor de Deus. a tal da amante lá também fodona no cargo dela, que falaram. Então, assim, dane-se o que ela fez de errado. A mulher deve ser fodona no cargo dela. E a mulher dele também, a ex-esposa, fodona na casa dela. E, amiga, sobre E 2 mulheres fodas 2 mulheres brigando fodas. por um ru, né? Um ru. E eu acho que, tipo, tem muito lance também que a gente vai, acho que, representar muito quando a gente vai fazendo o chá da terceira idade aqui neste canal. Sim, sim. A gente vai trazer porque, depois de uma certa idade, a mulher também... É errado ela sentir prazer. Não existe no entretenimento, tanto no mundo sáfico quanto no mundo hétero. Mas acho que no mundo sáfico vai existir uma revolução, porque já tá vindo algumas produções audiovisuais com mulheres mais velhas. Inclusive, teve uma websérie que eu acho que vale muito a pena a gente falar, que é brasileira, com as 2 atrizes que fizeram Amor e Revolução, que foi Não Costumo Me Apaixonar por Telefone. Isso. São 2 mulheres mais velhas, uma com o cabelo grisalho, lindíssima, muitas rugas, cabelo completamente fora do padrão. E as 2 se seduzindo pelo telefone, se apaixonando pelo telefone. Depois tem a cena delas 2, sabe? E é lindo, cara. É lindo, dá tesão, é sensual. E é muito bom se ver nesse lugar, porque um dia os nossos corpos também vão ser assim. E não deixar, porque tipo assim, botam... o Richard Gere, sempre com aquele cabelo grisalho. Cara, quanto galã de Hollywood que já tem tipo 80 anos com uma menina de 20, entendeu? Sim, ou então o grande galã atual, que é o Pedro Pascal, que é realmente um grande querido, A adoro. gente ama ele, mas
Mas é isso. A concepção é essa, que não tem nenhuma mulher que é exaltada como cara com a idade dele. É que ele é um daddy, ele vira um daddy. Por que não tem Aí a mommy? gente tem que começar a abraçar o termo mommy. A gente entendeu? abraça muito. Mas aí é aquilo que eu volto pra Anne Hathaway também, que é belíssima, mas é isso, muitos acessos, muitos procedimentos, e não estou falando isso num lugar de julgamento, de tipo, ela não deve fazer. Só que eu não sei quantos procedimentos os homens famosos fazem. Claro, fazem também, mas a ruga A pressão é do menor, homem amiga. é bonita. Isso, É. a ruga- o homem mais velho É bonito. é bonito. A mulher mais velha tá acabada. Gente, eu acho maravilhoso. Vocês sabem Catherine Han? Não. Aham, Agatha. Tá, ok. Tipo, ela é uma mulher mais velha, ela tem Mommy. as mãos. Nossa, amiga. Mommy. Ela tem aquela mão gigante e com as rugas. Eu acho um charme, cara. Amiga, tá imaginando o seu futuro, né? A mão gigante Eu- e as rugas. Eu até queria fazer essa pergunta pra vocês também, que agora que a gente tá enaltecendo essas mulheres, Aham. vocês percebem que o padrão de beleza tem mudado pra vocês? Porque quando eu era bem mais nova, não é? Quando eu era bem... Amiga, sim, tanto que tem. Sim! E tem. É que, tipo assim, eu percebi muito isso, cara. Tanto que, tipo, às vezes tem GL, e o GL tem muitas meninas mais novas, assim. E aí eu gosto, eu assisto, mas eu não consigo ter o olhar que eu tinha alguns anos atrás. Eu olho no sentido de me imaginar com aquela idade, mas não mais no Ó, local de... bonitinha ela, né? Ai, que Tão graça! Eu queria ter uma filha assim. Adolescentes, queria ter uma filha assim. É, queria ser mãe. Ai, Eu e a Thalia, a vibe. gente fala quando a gente vê a gente tava assistindo o K-Pop Demon Hunters, filmaço, inclusive, assista, Nossa, incrível. muito bom! As guerreiras do K-pop. E aí tem o cara que é o par romântico da protagonista, né? Que é o menino lá da boy band, o Dino. E aí ele é lindo, gente. Tipo assim, ele foi inspirado num ator da vida real que é lindo também e tal. E eu e a Thalia, a gente tem essa mania de olhar e falar, imagina ser mãe dele, que graça, que fofo. Porque, tipo, a gente, primeiro, né? Eu não sinto atração, realmente, assim. Então, pra mim, sempre foi nesse lugar. Só que daí eu percebo que também tem, quando eu vejo umas meninas novinhas, assim, sabe? Atriz novinha e tal, também já cai num lugar pra mim de, tipo, nossa, como ela é linda, mas num lugar, não tem malícia. Diferente de quando eu falo, tipo, a Anne Hathaway. Sim. Catherine muita Han, malícia, Aubrey ela Plaza. assim, Entendeu? Muita malícia. Entendeu? Muito Muita malícia. malícia. É, outra aqui, a crush more da Thalia, assim, é a Demi Moore. Desde muito Ai, tempo. não, ela Desde em que a gente se conheceu, a Thalia fala da Demi Moore. E eu não Até de acompanhava a Monsters carreira ela da tava Demi bonita. Moore. Só que, mano, realmente, eu comecei a acompanhar porque a Thalia sempre... Que ela tem uma chihuahua linda, uma graça. Você já viu a Demi Moore fazendo flexão com o braço só? Não, nunca vi. Nossa, não mostra pra Thalia. Tá. Não vou mostrar mesmo, que eu não consigo fazer, então deixa eu primeiro treinar. Depois eu mostro. E aí, a Thalia começou a me mostrar, né? Sempre coisa da Demi Moore e tal, não sei o quê. E aí, tu vai vendo aquela mulher e fica, cara... Amiga, eu assisti Panteras 2, a minha paixão, e nesse lado... Meu Deus do céu. Como? Lucy Liu, agora você falou, eu Nossa, pensei, sim, gente, as Panteras. E é muito legal isso, porque quando eu era criança, eu olhava pra elas, tipo, nossa, muito lindas. Só que eu era muito novinha pra conseguir imaginar, tipo, eu queria ser uma delas, entendeu? Aí quando eu cresci, e até hoje em dia, que elas já têm uma idade, eu ficava... Cara, as Panteras, Drew Barrymore, aquele Clarkson cantando. Aquele Clarkson, velho, cantando All the Things to Say. É, não, foi uma das primeiras coisas que a Ana falou quando ela chegou lá em casa, que a gente tava, sei lá, escolhendo música, tu queria me mostrar K-pop, não sei o quê. Amiga, tu viu a Kelly Clarkson cantando All the Things She Said? Eu amo esse momento de transição em que a gente percebe que os nossos crushes do audiovisual ou as pessoas que a gente mais gosta são da nossa idade também, ou a gente tá mais velho do que pessoas que a gente tá assistindo. Eu acho que quando aconteceu com Rua do Medo, a primeira vez que eu fui procurar a idade de alguém, eu fiquei assim, É, tipo, eu adorei assistir, mas elas já estão novas, entendeu? eu tô ficando mais velha do que Tipo, XO Kitty, com carinho Kitty, que tem... Nossa, muito bebês. mesmo The Bebês. Last of Us, sabe? É, Bella amiga. Ramsey, Ai, amiga, mas Isabella daí- Merced. A Isabela Merced, eu acho que ela mexe um pouquinho. Quantos anos ela tem? Não. 21. 21? 21. Não, amiga, pelo amor de Deus, não. Então, mas é nesse Muito lugar, mas ela é assim, linda, tipo, ela cara, é que ela linda. tem um charme, Mas aí ela é você vê linda. umas entrevistas e você vê a idade, eu não sei, eu pelo menos fiquei assim, ela é realmente muito linda, mas... um neném. Agora eu tava vendo uma série que é 911, tem uma protagonista, a Angela, esqueci o nome dela. Não sei quem é, mas é uma série que o elenco é mais velho já, né? Ela tem uns 60 e poucos anos, gente. Só que aí, assim, é muito curioso, porque eu me lembro de assistir The L Word quando eu era bem mais nova. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E aí eu via aquelas mulheres e eu achava elas todas muito velhas. Porque eu pensava,
E hoje, 40 tipo, anos elas Aham. têm. Aí você vai ver a Eu idade tinha delas. 15. E aí eu pensava, poxa, muito velhas, realmente. Nem achava bonito e tal. Óbvio, né? Eu era muito nova. Aí hoje eu vejo lá 911, ou a Beth ainda, A né? Beth, quando ela foi no Kelly Agora ela tá Clarkson. com 60 e poucos anos. Tu lembra quando ela foi na Kelly Sim, Clarkson? nossa, Ela meu Deus, falou, ela tem um eu... negócio, né? E ela perguntou ainda pra ela, eu soube que você gosta de mulheres mais velhas? Ou uma coisa assim. Não, a Beth de The Award. The Award. Ei, a gente, quem é Beth? Meu nome também É, é a amiga Beth. Perdão. Não é a... Quem é Beth? Posso pesquisar? Sim. Que agora eu quero opinar também, Ai, peraí. já procura também a Angela de Beth. 911. El... Ai, amiga, você Amiga, Bel. e a Maia e Karina também, de Station 19. Mas elas são bem jovens, né? Pareceu uma Amiga. moto. Apareceu uma Elas são bem moto. novinhas. Beth. acha? É essa aqui? Não é não. Amiga, eu acho Da- que eu escrevi da- errado. Beth Ella World. É, Ela... Nossa, eu acho que ela é uma das poucas que eu lembro. Amiga, você já viu... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Flashdance, the time não. of my life. Então é ela. Não, não é esse não, gente. Vocês confundiram. Nossa, sabe Não, quem não, ela não, parece? Que eles se odiavam, inclusive, né? Ela é do... É isso. Tá, Eu esqueci o nome, tá, mas tá. é isso. tá. Gente, ela me lembra um pouco a... Tá. Ela me lembra um pouco a... Vocês assistiram Casa do Dragão? Casa do Dragão. Não, Ela me lembra vi. um pouco a Olivia Cruz. Olivia... Que também... Não assisti. Meu Não, Jesus não. amado. Amiga, me fala se não parece ela mais nova, assim. Lembra um pouco Não assim. lembra? Ela novinha no Flashdance, parece. É, né? A É. Olivia Cook também. Gente, mas assim, Jesus. vejam. Vê se não tem um poder, uma mulher com seus Não, 60 e amiga, poucos tem. anos. Tem. Cara, Tem. Mami. Mommy. Então, Mommy. Tem uma também que eu assisti, eu tinha E ela, uns e ela, 15, que fala 16. assim, you. Ela fala assim, you. Vocês assistiram The Fosters? sim. Então, eu assisti com uns 16 anos, eu não lembro o nome dela, mas vocês sabem de que eu tô falando, que ela é negra. A mãe. É, uma das mães. A mãe. Gente, a Mami. Eu achava ela o máximo. Eu ficava, nossa, que mulher linda. E ela era uma lá do colégio lá. Ela era mãe. E nosso almoço chegou. Ela faz outra sáfica em Grey's Anatomy. Mentira! Jurou. É mesmo? Aham. Amiga, tu assiste Grey's Anatomy até hoje? Assisto. Comecei agora, né? Faz 2 anos, já terminei. Guerreira. Cara, tancar um Grey's Anatomy até hoje. Amiga, vou te mostrar os Por episódios, favor, porque é eu belíssimo. quero saber essa lista. É esses que eu vou assistir. E aí, voltando nesse ponto que a gente tá aqui enaltecendo várias mulheres coroas bonitas, várias moms, eu acho muito importante a gente ser uma comunidade que enaltece mulheres mais velhas. Porque eu e a Esther, a gente faz questão de enaltecer as nossas amigas que já tiveram filhos, algumas que já se separaram e que são colocadas nesse lugar, tipo, que não serve mais. E além de não terem incentivo pra viverem, pra saírem, pra irem em rolê da sociedade masculina, elas realmente encontraram em 2 mulheres sáficas esse incentivo. Então, mano, a gente arrasta aquelas mães pra show do Armandinho insalubre, numa nice, embaixo de chuva. O terror, o Armandinho é o terror. Então a gente leva elas pra esses lugares e também na questão de... Eu vou sentir falta tanto Eu vou ter que mandar áudio, eu vou mandar. Eu vou mandar um áudio. Mas vá. E eu acho que, tipo assim, a gente real tem que incentivar as mulheres que estão dispostas a agarrarem esse incentivo. Porque a gente tem amigas que não tem incentivo pra sair treinar, pra sair fazer um pedal, pra sair correr. Porque além de não ter um incentivo... Fazer um pedal, eu amei. Fazer um pedal, né? Nós e a galera do Armandinho. Então, fazer um... Vocês não falam fazer um pedal? Não, você falou fazer um pedal, eu fico... Pedal? Entendi. Mas é que fazer um pedal é muito mais legal. Então a gente faz um pedal, a gente convida elas, porque realmente no meio delas, tanto da família quanto socialmente, ninguém incentiva. Tanto que eu falo pra Esther que toda vez que eu vou pedalar, que toda vez que eu vou caminhar, só tem homem. E eu sei que todas as mulheres que queriam estar fazendo esses exercícios e cuidando da sua saúde na terceira idade, estão em casa cuidando de filha porque o marido não fica Tá com fazendo criança. pedal. Porque ele tem que fazer Porque o pedal ele tá dele, fazendo né? o pedal. Então a gente vê esse lugar de solidão que a mulher, quando passa dos 30, se encontra tanto nesse lado de cuidar da sua saúde, quanto de cuidar da saúde mental, de sair, de socializar, de namorar, de continuar se sentindo boa e
e autossuficiente pro sexo. Porque vejo várias amigas também que, já tô numa certa idade que não sei o quê. Gente, nós estamos vivíssima. Essa xereca, ela dura anos. Tá? Então vamos pra cima, galera. Então, assim, eu vejo muito isso e vejo que realmente no nosso meio precisou de 2 mulheres sáficas pra incentivar essas amigas de saírem mais, de fazerem rolê e de ajudar elas, inclusive, porque elas não têm esse apoio na família, não têm esse apoio do ex-marido, de poder ter esse tempo pra cuidar da saúde. Então a gente organizou com elas momentos pra gente sair fazer um pedal, pra gente sair correr, pra gente sair fazer um alongamento em conjunto. Até, gente, alimentação saudável a gente marca rolê. Porque às vezes elas não têm tempo de se cuidar, de comer bem, a gente faz janta. E a gente não faz janta tipo, vamos todo mundo se reunir, hoje a gente vai, nossa, comer uma comida super gordurosa, tipo, porque é dia de se reunir com as amigas. A gente diz não, a gente vai fazer uma comida deliciosa, mas que é saudável, que é boa. A gente fez um sandubão de frango, tu lembra daquele sandubão de frango? Nossa, elas ficaram transtornadas com aquele pão sem glúten, meteram 3 pão pra dentro. Era pão de milho, delícia. E a gente fez o sanduba, então a gente tem tido esse costume de pegar várias mulheres, e essas nossas amigas, inclusive, se descobrindo bissexuais, de juntar essas meninas, essas mulheres, e de fazer coisas que elas não têm acesso e não têm oportunidade, porque excluem elas dessas vivências, tanto de cuidar da sua saúde, de treinar, de correr, de pedalar, tanto da vida social, sabe? E da vida sexual também, tanto que a gente deu pra essas mesmas amigas, agora de aniversário uma vez, a gente comprou o quê? Um sugador de clitóris. Perfeito, amiga. Entendeu? É isso, investindo na saúde. Vocês são boas saúde amigas. dela. Vocês são boas amigas. E eu acho que a gente tem que criar muito mais isso. Então, você que tá ouvindo esse podcast, você tem amigas, ou você mesmo, começa a criar essa sociedade, essa unidade de mulheres que vai se puxar. Fala pra sua amiga, vamos começar a fazer um negócio. Mas eu tenho filho, daí o meu marido vai ter... Organiza, ajuda, a amiga sempre ajuda a organizar. Quando vocês estão em bando, assusta mais. Imagina eu, Esther e uma galera chegando de bicicleta na frente da casa, ninguém vai segurar essa mãe pra ficar com a criança, porque é o dia dela ir pedalar. Então, um monte de gente lá dando rede de apoio pra ela passar horas com a gente fazendo um pedal. Então, acho que precisa desse incentivo, entendeu? Eu acho que vocês estão fazendo algo também super importante, que é permitir que essas pessoas vejam o que é possível pra elas também. Porque muitas pessoas, quando não tem alguém pra se espelhar, também não conseguem ir à frente, precisam do incentivo. Então, vou até aproveitar pra deixar 2 indicações de perfis e uma de livro também, que o primeiro perfil é um perfil em inglês, que é o Dancing With Her. Vocês conhecem? Dancing With Her. Sim. É um perfil de casamentos. É um perfil, eu não sei de qual país mas é tudo em inglês, mas são fotos de casais sáficos. Então tem idosas casando, tem galera 40 a mais casando, tem gente de tudo quanto é tipo Lindo, Só eu não lindo. conhecia. Oh, amiga. Eu sigo eu tenho até a notificação ativada. E pra dele, mim é de tanto gatilho, que eu tô doida gosto. pra casar. Eita, gatilho é um incentivo. Terceiro episódio. Amiga, os dois, mas eu não vou ser a primeira casa, não. Vai ser a Mariana, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A gente já achava isso fazendo live. Lembra? Agora eu tenho certeza, Ela gente. tava solteira, a gente já pensou. Vocês já pensavam, exato, porque como a minha vida tá planilhada, como eu já tenho muita certeza, também, né, gente, muito tempo já solteira, Já, aquelas amiga. coisas. Também tem isso, vocês estão na construção mais novas também. Vocês conheceram as suas parceiras mais novas, então, vou dizer demorado no sentido de que é isso, quando, sei lá, um casal que vai casar agora com 10 anos de relacionamento. Nossa, esperou 10 anos. Mas, pô, às vezes a pessoa tinha 15 anos, 16 anos quando se conheceu. Claro que vai demorar. Às vezes, quando você tá mais velha, só você já direcionou a sua vida pra alguns caminhos e... Nossa, amiga, voltando assim no início do relacionamento, a diferença de maturidade, É isso, e né, de amiga? tudo. De nossa, vivência, muito. de tudo que já compartilhou, e acho que também de tudo que já viveu. É importante, porque a gente tá falando de envelhecimento, falando talvez até de um futuro, mas... Eu, sendo a Mariana que eu sou hoje, a Gabi outro dia falou um negócio sobre a gente ter... Poxa, se a gente se conhecesse mais nova. Eu falei assim, cara, eu acho que a gente realmente se conheceu no momento certo. Porque a gente passou por coisas no individual que a gente teve que passar. Às vezes a gente passou por muita merda que a gente não precisava. A gente, assim, aprendia, mas a que custo? Mas... eu acho que
a gente se encontrou no momento que as duas também estão entendendo a disponibilidade de cada uma pro próprio futuro. Então, às vezes, você pensar, poxa, eu queria ter mais tempo de relacionamento pra já ter, talvez, construído outras coisas. Quem te garante que você também ia ter construído? Talvez você precisava ter vivido isso mais sozinho por um tempo. Ou talvez você precisa viver mais à distância também pra construir essa relação e fortalecer. Ou talvez, sei lá, isso. Se eu tiver a relação que eu tive na época que eu morava com a minha mãe e com a minha avó, cara, completamente diferente de relações que eu tive morando sozinha. Então, acho que não é sobre o tempo em si do quanto essa relação já é mais velha ou do quanto essa relação já foi vivida. É do tanto que você tá disposto pra viver e construir a partir daqui, né? Então, vocês também, quero casar e tudo mais. Que bom, né, que isso tá acontecendo, que vocês têm esse pensamento, porque também é a sua construção, no seu tempo. E aí tem perfis como Dancing with Her, pra você se ver ali e ver mulheres de várias formas. E o outro é a Documentadas. Documentadas é um perfil brasileiro, feito por uma fotógrafa que é a Fernanda, uma grande amiga minha. Eu escrevi o pós-fácil do livro. E, gente, eu acho que é o primeiro livro de fotografias sáfico do Brasil. Nossa. É o primeiro livro. Ele é lindo. A capa dura, é um livro de fotografia com a história. Então, a Fernanda escreve todas essas histórias de mulher. Ela viaja o Brasil, gente, documentando histórias sáficas. Meu Deus, eu preciso desse livro. Gente, como que eu não conhecia isso? A gente tem que divulgar stories, mais. né, amiga? Que ela Amiga, tava trabalhando eu sou péssima, eu não vejo Tava stories de trabalhando ninguém. muito. Peço perdão. Não, amiga, eu sou muito fica ruim pra ver os tranquila. stories das pessoas. Não, Mas eu acho que tem que incrível. divulgar mesmo, porque olha aí, que lindo, cara. É lindo. E ela viaja ao Brasil. Então, assim, o Dancing with Her é lindo, que é de casamento, e essas mulheres já conquistando esse lugar. Mas o Documentadas é sobre as histórias que estão aqui, vivendo também angústias que a gente vive em questões políticas e questões sociais que a gente vai encontrar e vai se relacionar ainda mais. E tem, enfim, histórias lindas, histórias de todos os tipos, encontros. Ela conta a história de cada casal. Então, acho que são perfis legais pra vocês aí de casa acompanharem. Eu acho importante a gente ressaltar também que o envelhecimento é uma questão política, porque a gente vive numa sociedade em que não quer que a gente envelheça, né? Quer que a gente... E eu falo isso, a gente... Não tô falando só pessoas LGBT, eu tô falando classe trabalhadora mesmo. Agora vamos militar sim, porque é Por favor, amiga, importante. Vai. Porque é isso, a gente tá aqui pra trabalhar, pra dar dinheiro pra outras pessoas, poucas pessoas, e o que querem é que a gente morra cedo, pra não dar trabalho depois, pra não ter que gastar com saúde. E quando eu digo que é político também, porque pra onde a gente vai quando a gente envelhece, né? Tem uma questão de saúde, sim, né? De saúde pública, tem uma questão de moradia, porque nem todas as pessoas vão ter alguém pra cuidar, né? E também não, enfim... Mesmo às vezes tem esse discurso de mas você não tem filhos, quem vai cuidar de você? Isso tinha que ser, na verdade, é uma questão de estrutura social, política. A gente precisa ter acessos depois, na velhice. E muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm e nós, LGBT, também não temos. Nós não tínhamos acesso nem à velhice, né, amiga? Exato. E aí eu acho que, assim, também é um grande problema. Nós não temos referências. Porque, óbvio, tem pessoas LGBT... com muito mais velhos do que nós. Essas pessoas existem, elas resistiram a uma época muito complicada, mas ainda são poucas essas pessoas que a gente tem como referência. São poucas na mídia, são poucas que a gente vê na vida. Eu não sei se vocês têm alguma referência LGBT, né, a quem se espelhar, mas eu acho que isso também gera um medo para quando a gente pensa no envelhecimento, porque como vai ser? Como vai ser minha estrutura de família? Será que eu vou ter acesso à saúde? Será que eu vou ter companhia? Será que... Enfim, será que eu vou conseguir chegar lá também? Porque a gente tem medo de certas violências que a gente está suscetível a sofrer. Por mais que a gente já esteja num momento melhor do que há, sei lá, 30, 40 anos. Quem tem hoje 70 anos e é LGBT, óbvio, viveu coisas que a gente não vai viver, felizmente. Mas a situação não é tão... melhor assim. Tem uma questão legal também de direitos. A gente vive nessa insegurança quando a gente pensa, sei lá, em geopolítica, Trump nos Estados Unidos, tirando direitos e querendo tirar mais direitos. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, como vocês veem o envelhecimento LGBT, se vocês têm referências, se vocês já se imaginaram... E é isso, daqui a 20, 30 anos eu também queria que a gente fizesse esse exercício para terminar o episódio, de pensar como vocês imaginam o envelhecimento de vocês.
Sabe o que é engraçado? Que eu parei pra pensar agora nas minhas referências, assim, da vida. Não tô pensando em artista nem nada, tô pensando no meu dia a dia. Primeiro, não tenho. Cara, eu acho que eu não tenho, assim, ninguém próximo. A pessoa mais próxima que me veio à cabeça é a tia de uma amiga minha da infância. A gente era muito, muito amiga, vivia na casa uma da outra e a tia dela tava sempre lá, essa tia. E eu não sei em que momento eu descobri que ela. Eu nem sei dizer pra vocês se ela é lésbica ou se ela é bissexual, mas enfim, eu só fui descobrir que ela se relacionava com outra mulher. Gente, eu já era adolescente, já saída da escola, porque era a tia da minha amiga que tava sempre lá. E, mano, ela era assim, eu não sei se ela é desembargadora, juíza, sei lá, mas ela tem um cargo muito foda, assim. E eu acabei de perceber que ela é minha referência mais próxima, sendo que a gente nem é mais tão próximo, assim, eu e essa minha amiga tem aquele carinho de uma amizade de uma vida inteira no colégio, assim, faculdade, mas não é uma pessoa que faz parte do meu dia a dia, sabe? Mas eu lembrei dela agora porque ela sempre era muito querida, assim, com a gente lá, quando ela chegava na casa da minha amiga, ela ia muito pra lá, então acho que eu acabei pegando essa referência de, se eu for uma mulher que vai casar com outra mulher e a gente não tiver filhos, mas eu tenho uma irmã que vai ter filhos, então eu imagino a minha velhice sendo uma tia barra avó, talvez, do filho dos meus sobrinhos, ou até uma tia muito próxima dos meus sobrinhos, assim. Acho que a minha vida vai ser meio que tá ali junto com eles, entendeu? Sem, claro, perder a minha individualidade como casal também, eu e a Thali e nossos futuros cachorros. Mas eu acho que ela é a referência que eu tenho mais próxima, assim. O que me deixa até um pouco triste, assim, mano. Porque eu lembro que minha mãe tinha um tio, que era o tio favorito dela, que era um homem gay que não teve filhos. Mas eu era muito criança quando ele morreu. Então eu não lembro de outra pessoa, gente. Assim, as pessoas que estão vindo na minha cabeça do meu convívio lá em Manaus, assim, são pessoas que seguiram vidas que eu não quero pra mim, entende? Tem um primo da minha mãe, ela tem alguns primos que são homens gays, que não casaram, que estão solteiros até hoje, que não constituíram família deles, né? Núcleo deles, assim, digo. Eles têm os irmãos e tal, mas não chegaram a casar, nem ter filhos, nem nada. Mas, assim, é uma skin que não me agrada muito. Eles vivem em festa, e aí é um negócio meio. Umas reuniões, assim, todo mundo. Tudo tem bebida, tudo tem. Não é muito a minha vibe. Então, pra mim, não é uma referência. É uma referência que eu não gostaria de seguir. Então, a mais próxima é essa tia da minha amiga, que não faz mais parte da minha vida, assim. E é isso. Como eu me imagino daqui 30 anos, amiga, eu vou ter o quê? 64? Tá cheirando a leite ainda, né, pai? Jovem. Jovem! Cara, eu me imagino usufruindo do tanto que eu trabalhei a vida toda. Se Deus quiser, espero muito isso, que eu tenha uma condição confortável pra viajar bastante, pra comer comida boa e pra praticar esportes. E ser uma pessoa assim que tem condição de fazer as coisas, sabe? Vou viajar, vou andar, porque me exercitei a vida toda pra construir isso pra minha velhice, assim, sabe? De ter pique pra andar, de fazer minhas coisas de forma independente, carregar mala, sei lá, assim, sabe? Quando eu penso em envelhecer com qualidade, eu penso nisso, assim, de conseguir fazer minhas coisas, cozinhar minha comida, sabe? Ir no mercado, trazer minhas sacolas, assim. Eu penso nisso, assim, de ter essa independência. E eu espero realizar muitos sonhos, assim. E eu acho que ver as pessoas de 60 a mais hoje, tipo meus pais, por exemplo, que eu falei, né? Eu vejo meus pais envelhecendo, me dá um negócio. Mas eles viajam bonitinhos os dois, sabe? Pegam voo longo, chegam lá. A minha mãe resolve tudo aqui, ó. Ela que pega os hotéis, ela sabe mexer nos aplicativos, tudo. Ela que resolve as passagens deles. E minha mãe vai fazer 65 anos daqui 2 semanas. Então, assim, eles são uma inspiração pra mim, porque eu penso, pô, não preciso ter pressa pra realizar minhas coisas. Porque daqui 30 anos eu vou estar nesse pique aqui melhor, né? Melhor, porque meus pais também. Minha mãe, por exemplo, foi fumante por 30 anos. Minha mãe tem 3 estentes. Eu falo pra ela, tá gostando de virar pula-pula? Porra, para com isso, né? Para, chega, vamos cuidar desse coração. Explica o que é estende pra galera. Estente, gente, é quando você tá com uma veia ou uma artéria mais obstruída de gordura e eles colocam uma molinha que abre e o sangue flui normalmente. No caso, eu tenho uma dessa, mas ela era obstruída de nascença, então... Isso. Ela... Não é porque a Ana foi fumante por 30 anos. Mas, assim, é uma coisa que tem que cuidar. Por exemplo, minha mãe, ela tem que manter uma dieta, porque ela não pode mais ficar comendo muita coisa gordurosa, que ela não pode mais se dar o luxo de ter gordura correndo no sangue dela, porque ela já tem 3 estentes e tudo mais. Então, um cuidado que a gente sempre tem e tal. Mas, assim, ó, com 3 estentes, ex-fumante de 30 anos, a bicha tá e ela arranja trabalho pra ela quer trocar minhas cortinas, ela sempre inventa umas coisas pra fazer. Aí eu visualizo a minha velhice
daí pra melhor, sabe? Porque hoje eu já tenho consciência de muita coisa que minha mãe não teve, tipo, fumar, por exemplo. Eu tenho horror, cresci com horror. Então eu já tenho hábitos mais saudáveis e, assim, se as coisas seguirem um plano, né, o curso natural, eu pretendo ser uma velhinha muito mais da pá virada, entendeu? Assim, com mais preparo físico, com hábitos mais saudáveis e tal, pra eu ter bastante tempo pra realizar os meus sonhos, até pra aliviar um pouco a carga que eu carrego hoje, de eu tenho que ter tudo pra hoje. Tipo, eu quero casar. Eu falei, eu sou doida pra casar. Se eu tivesse grana, eu já teria casado. Entendeu? Eu e a Thalia não é porque a gente tá, porque o nosso momento é por falta de dinheiro mesmo, porque casamento é um negócio muito caro. Entendeu? E a gente tá priorizando comprar primeiro uma casa pra gente ter um teto nosso, um lar, que, enfim, que pra gente é uma prioridade maior nesse momento do que a festa de casamento. Mas é um sonho que a gente tem o casamento, até porque um casamento nosso é um ato político. E eu falo sempre isso pra Thalia, a gente tem o direito de celebrar, e eu quero celebrar, não só entre a gente, eu quero celebrar pro mundo, eu quero que as pessoas vejam mesmo que a gente tá casando. Ao vivo, E a gente vai fazer no uma... canal Jéssica Balucci. Vai fazer uma festa com tudo que tiver direito, e eu quero muito que a gente possa ter isso, sabe? Mas aí é uma coisa de cada vez, e tem horas que eu me vejo encurralada, do tipo, meu Deus, é muita coisa, e eu preciso trabalhar muito, e tem que ser tudo agora, pra ontem. E não, sabe? Tipo, existe uma maneira saudável de envelhecer, e existe beleza na velhice, existe uma vitória na velhice, então que a gente tenha essa consciência até para espaçar mais os nossos objetivos e sonhos, para fazer isso de uma forma menos cansativa. Porque é isso, eu sinto que às vezes eu tô muito exausta e eu percebo, caramba, eu tô me matando aqui também, mas calma, sabe? Assim, a gente tem tempo e vai dar tudo certo. Então é assim que eu me imagino, amiga, e com muitos cachorros. Não consigo lembrar de ninguém agora, mas eu tenho uma tia-avó. Ela é bem velhinha. Eu sempre desconfiei que ela fosse lésbica porque ela foi pro convento, muito jovem. Então ela já se livrou de não casar com um homem muito cedo. Então eu sempre desconfiei também porque eu sempre me dei bem com ela desde criança. Tipo, sei lá, eu acho que eu vejo ela uma vez a cada 10 anos, talvez. Ou 5 anos, sei lá. Quando ela aparece, assim, tipo, ela já é bem velhinha. E aí, eu sempre tive uma conexão assim com ela. Eu não sei se pode ter a ver, porque eu acho que a gente sempre se aproxima de alguém quando tem um olhar mais amadeirado. E eu, desde pequena, sempre tive isso. O nome dela é Tia Margot. Uhum. E eu gosto muito dela, porque ela me ensinou a fazer isso quando eu era criança. Legado, né? Cara, É um legado. Cara, nem se legado. tivesse mandado encomendar, a Ana Bagunceira teria vindo tão perfeita, mano. Ela viria tão bagunceira. E aí eu tive essa conexão com a Tia Margot desde que ela me ensinou a fazer com o dedinho, né? E aí eu reencontrei ela muitos anos depois, ano passado ou ano retrasado, num aniversário que teve, assim, tipo, da família da minha avó. E aí eu reencontrei ela tá muito velhinha, eu acho que ela tá quase com 100, né? Ela tá quase com 100, tá super lúcida, tá super inteiraça. E eu e a Esther, a gente resolveu sentar com ela pra puxar aquele papo que a gente gosta de puxar com senhorinha, né? E eu perguntei pra ela, Tia Margot, me diz aí, o que tu falaria pra mim, assim, com a tua vivência, que tu, se hoje pudesse passar pra alguém o que tu aprendeu na vida? Ela fez assim, ó. Ela pegou os bracinhos dela e ela disse, tudo que tem hoje no teu dia, tu vai fazer isso aqui e tu vai fazer isso aqui. O que tu puder fazer com o que tu tem pra abraçar hoje é o melhor que tu vai poder fazer, sabe? Ela dizia, na minha época, a gente tinha uma roupa e um sapatinho. No convento, então, ela disse que, tipo, era tudo super limitado, cara. Não tinha, sabe? Ela diz assim, eu olho pra todo mundo aqui, eu vejo todo dia estão com uma roupa diferente, um vestido diferente. E ela, eu sempre uma roupinha, um calçadinho, e eu abraço desse jeito. Ela é, tipo, assim. E ela falou que ela aprendeu ao longo da vida, tanto que, né, tipo, eles tiveram que viajar, migrar de um lugar pra outro, assim, sem nada, né? E ela diz que o que ela mais aprendeu e que ela falaria para as pessoas é que tu abraçar o que tu pode abraçar no dia de hoje. Por isso que eu te falo, amiga Jéssica, quando as coisas estressam. Também já fui uma pessoa muito assim de mandar tomar no cu. Ai, de vai se fuder, por que isso tinha que acontecer comigo? E tá no trânsito e acontece tal coisa, aí por que isso aconteceu comigo? E você reclamar, a gente tá todo sempre no direito de reclamar e de lidar com isso, não quer dizer que a gente não tá lidando e nem não tá vendo aquilo acontecer. A gente tá vendo tudo acontecer. Mas a maneira de lidar com isso de outra forma. Aconteceu isso e isso comigo. Sei lá, quebrei um
um equipamento do trabalho, vamos usar de exemplo. Nossa, vai ficar muito revoltada, vai ficar puta. Mas você não tem o que fazer, tá no passado, já aconteceu. O que você vai fazer a partir de agora? Vai ficar esperneando? Então eu comecei a levar a vida tão melhor, assim, tipo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar isso que eu tenho pra abraçar agora e eu vou ver como é que eu vou reagir perante a isso para não prejudicar minha saúde mental. Porque no plano físico, eu já estou ferida. Feri um bem ou, sei lá, perdi alguma coisa, assim, ou até dinheiro que seja. Mas eu não quero deixar isso atingir o outro plano, que é o plano que eu tô querendo cuidar. E que é o plano que faz a gente lidar melhor com o que tá acontecendo aqui. Então, quando ela falou isso, eu e a Esther, a gente ficou conversando muito com ela e ouvindo, e ela disse que foi isso que ela fez a vida inteira, porque ela teve uma vida muito sofrida. E olhando pra vida dela, também não tô querendo romantizar vidas difíceis. É justamente pra gente se colocar nesse local de comparação em que a nossa realidade é uma e a dos outros é outra. E ter que abraçar a realidade que a gente encontra naquele dia, naquela semana, naquele momento da vida. Sobre abraçar essa realidade. Eu acho que, como é LGBT, eu acho que a gente se depara muito com aquela situação de que a gente não vai poder mudar o mundo até o momento de nós morrer. A gente não vai, por exemplo, ter conseguido com que todos os países tenham legalizado a nossa existência. E a gente não tem o que fazer. Eu também não tenho o que fazer, que eu não vou conseguir tanto dinheiro quanto uma mulher padrão hétero cis criando conteúdo. Eu vou ter gente que eu vou perder seguidor, eu vou perder dinheiro, eu vou fechar publicidade barata. Tópico sensível. Por que ela está olhando pra longe? Eu vou acabar fechando coisas assim. E o objetivo é sempre melhorar, mas também não se julgar e não se martirizar por coisas que já aconteceram, que estão acontecendo agora, e sim abraçar aquilo e, tipo, viver com mais leveza, sabe? E eu vejo, assim, tipo, que uma mulher que nem ela, que envelheceu com as condições de ter passado fome, de ter passado, sei lá, quantas violências uma mulher da idade dela já deve ter passado, sabe? Com todas as coisas que ela viveu, ela tá ainda lúcida, caminhando, sabe? Alto astral, e ela conversa contigo, ela te passa uma paz, cara. Ela parece, tipo assim, que tem uma áurea, assim, vindo e abraçando todo mundo que tá disposto a ouvir o que ela fala. Por isso que eu te amo, tia Margot! E eu acho que isso é uma coisa que eu procuro me espelhar, e que você tava usando seus pais de exemplo. Eu amo minha mãe, eu amo, me inspiro muito no jeito que ela leva a vida e como ela batalha, mas eu também vejo nela essa falta de leveza, e hoje eu vejo que a minha maneira de levar a vida, de ter conseguido manter a minha vida com mais leveza, também inspira ela. Vejo a minha mãe. Coisa mais linda. Vejo- Nossa Senhora. Eu vejo que, tipo, eu tô inspirando a minha mãe e nossas amigas também a levarem uma vida mais leve, sabe? Tanto que a gente foi a fazer aquele pedal com a nossa amiga, e ela super estressada, ela tem filho pequeno, recém-separada, se descobrindo bissexual, um estresse. E sempre, tipo, o estresse, ela tava pedalando, ela pedalava e ela gritava, assim, conforme ela descia: a vida é uma maravilha! E, tipo, eu disse: viu, amiga, quando a gente tá aqui, nada mais importa, né? E ela disse: é verdade, cara, tô louca pro próximo, entendeu? Então isso é muito bom viver a vida assim. Então eu me inspiro muito na tia Margot, e sou muito grata de ser inspiração para outras pessoas também, porque a minha versão de querer aprender e de querer levar a vida com mais leveza também tá se tornando minha própria inspiração, sabe? Que lindo, cara. Nem sempre é bagunceira, né? Nem sempre é bagunceira. Reflexiva. Ela coloca as coisas no lugar Muito também, foda. você viu? Eu bagunço o seu pensamento, você não sabe pra que lado eu vou ir. Esse negócio de inspirar nossos pais é muito louco também, porque minha mãe faz terapia hoje, depois de eu e a Thaísa termos ficado muito no pé dela pra ela fazer. Exatamente. E ela vive uma vida melhor hoje do que antes, É isso, quando ela queria não muito que a fazia. minha mãe fizesse também. Mamãe Amiga, Mortani vai fazer. água mole em pedra dura, uma hora vai. Uma hora Tomara. vai, uma hora vai. Porque é isso, eu queria um pouco também que a minha mãe olhasse pra mim, porque ela fica muito orgulhosa, mas eu sinto que ela pensa que o tempo dela passou. A minha também. E eu queria que Mãe, ela pelo olhasse amor pra de mim. Deus. É... Linda do jeito que você tá, nós tava aqui, até agora falando de coroa gostosa, de coroa bonita. Mãe, você tá lindíssima, poderosa. Vocês viram ela na chamada, né? Bah, vi, né? Eu vi, E né? ela também tem esse pensamento de que o tempo parou. De Ana que, tipo, Júlia. acabou. Ana Júlia, Te comporta. eu vou não ter que, vi a a gente sua vai ter que mãe. ligar pra diva. Acho que a gente devia fazer chamada de mamas, Eu acho mas que sim. eu fiz a chamada De com a minha mãe mamas. aqui, mamas. Ah, que ódio, amiga.
Mamães. Mames. Chamando de bolas. Vamos de inglês, ok. Vocês viram minha mãe com sorrisão. Minha mãe alegre, minha mãe, sabe, uma grande diva. A Lu conheceu pessoalmente. E ela acha que o tempo dela passou. E eu fico, poxa, eu queria... Gente, eu quero estar com 80 anos já pensando o que eu não fiz ainda. É isso. E... Que árvore eu não subi. Que árvore eu não subi. E aproveitando pra responder também, eu acho que a minha primeira referência próxima foi um professor de ciências. O nome dele é Ricardo. E ele era um professor, eu não sei em que idade eu tinha, mas eu era bem novinha. E todo mundo sabia que ele era casado. E eu achava aquilo o máximo. Com outro homem. Com outro homem. E eu ficava, caraca. E tipo, todo mundo sabia. E ele falava do marido dele como se nada. E pra mim aquilo não era normal naquela época. E ele falava e era um homem super bem sucedido. Ele fazia questões estéticas, aí ele brincava com a gente quando falava, hoje eu não posso rir muito porque eu botei meu negócio, botei meu botox e não sei o quê. Então, eu sabia, era divo. E eu achava aquilo o máximo, porque ele era um cara super bem cuidado. E tem um pouco dessa questão estética, por quê? Primeiro que eu achava que essa galera morria. Entendeu? Sim. E aí tava o cara vivão, vivendo a beça, viajando nas férias dele pra sei lá qual país com o esposo dele, fazendo as questões estéticas, porque aí era um negócio inacessível financeiramente. E na minha realidade eu falava, caraca, ele ainda tem dinheiro pra fazer um monte de coisa. É isso, né? Não é nem só... Olha só, ele tem uma família, ele casou e tal, mas ele tem condição. Isso é muito foda, porque quando eu descobri que a tia da minha amiga... Ai, que lindo, amiga. Me senti ET agora, casa. Quando eu descobri que a tia da minha amiga tinha um cargo muito foda, eu fiquei, mano, ela ainda é rica. Isso. Ela ainda Irado. É nesse rolê. Gente, É muito louco, porque, tipo, colocam na gente que... se tu escolher esse caminho, todo o resto vai dar errado. Exatamente, Entendeu? sabe? Mas tô aí, colando tesourinho e fechando publicidade. Tá dando tudo certo. Eu preciso disso em uma camiseta, sei lá. Mais uma merch pra gente. Eu acho que tem que ser tipo assim. Eu tô fazendo tesourinho e pagando meus boletos, entendeu? Eu adoro ser a prima lésbica que deu certo. Gente, a prima lésbica que deu certo. Nossa, gente, eu amo. Sabe? A tia rica, sabe? Um No negócio Natal desse. não vão estar esperando o Papai Noel, vão esperar a gente. Eu saí com um primo outro dia, e aí meu primo tinha se assumido recentemente e tal. Aí uma amiga dele falou, o primo, eu ia falar já o nome dele, mas enfim. Aí, amigo, você agora foi puxando a cordinha e eu pra ela alto lá, que eu fui a primeira da família a me assumir. Eu que tô puxando a galera e eu sou a mais nova. Vamos me dê aos os créditos. Exato. Copyright. Copyright. Mas, de referência de vida, eu não tive tantas referências, assim, pra além do Ricardo. Referência familiar, como eu falei, eu gostaria de ser mais referência e pensar no futuro daqui a 30 anos, apesar de ser muito visceral e de falar de viver agora, de estar falando do quanto eu quero envelhecer, eu penso no que quanto mais eu envelheço, eu tenho um certo medo de não dar o que a minha mãe e a minha avó mereciam na velhice delas. E isso é complicado, às vezes rola uma culpa que não deveria carregar, é problemático sim, eu entendo, muita terapia pra isso. Amiga, daí você escuta o que a tia Margot falou, que a gente tem que abraçar o que tá no nosso alcance. Exato, com certeza, mas também é muito sobre o tipo de experiência que eu gostaria de poder viver com elas certeza. e que eu não sei se eu vou ter poder de fazer. Depois do sucesso desse chá! Esperamos! Por favor, a próxima temporada vai estar chegando Mariana Mortani e sua família pra gravar o podcast de helicóptero. Gente, só porque vamos pausar a gravação que Mari tá chegando com a família. O barulho não vai ser da obra, vai ser do meu helicóptero. Vai ser o helicóptero da Mari. Então, tenho esse certo medo, porque pensar, a gente falou 30 anos e, tipo, minha avó... Agora, dia 27 de julho, minha avó faz 80 anos. E eu tive uma conversa com a minha mãe... Vou querer chorar de novo. Eu tive uma conversa com a minha mãe porque a gente teve aniversários. A gente sempre comemora aniversários. Da forma que a gente sempre pôde. Então, minha mãe já fez muitos aniversários pra minha avó. Só que eu parei e falei com a minha mãe... A minha avó nunca teve uma festa. Festa que você chama as pessoas e não é um bolinho na sua casa. E assim, o bolinho na sua casa também é uma festa. Então... É meio contraditório porque ela teve comemorações, muitas em casa, a maioria delas em casa, mas a minha avó descobriu o aniversário dela com 14 anos. Porque eram tantos filhos que os pais nem ensinaram que era aniversário. Ela foi descobrir na carteira de trabalho dela.
com 14 anos. Que ela fazia aniversário. Então E- ela não comemorava antes disso? Não, ela não sabia, tipo, questão de idade, ela não sabia. É meio doido, né? Então, ela fala que o aniversário dela de 15 anos, ela fez um bolinho pra ela de coelho. Que ela gostava de coelho. E aí, foi o primeiro bolo da vida dela. E minha avó ama comemorar aniversário. E é uma questão da nossa família, assim. Tem um tio, o tio Pedro, que a gente se despediu dele na pandemia. E a gente fala o quanto ele amava reunir família e comemorar o aniversário dele. E a família dele, que bom, pôde fazer aniversários com muita gente. E eu e minha mãe, a gente nunca pôde fazer assim pra minha avó. E aí, esse ano eu tava falando, não, eu tô fazendo não sei quantos freelas, e ela tava me ouvindo falar, porque eu quero fazer a sua festa. E a gente vai fazer uma festinha pra ela, e não é do jeito que eu tinha imaginado primeiro, porque eu não vou conseguir, mas vai ser uma festa. E vai ter um bolo bonito, que não é a gente que vai fazer, então é muito bom quando a gente pode fazer e se ajustar, mas também tem um lugar de conquista da gente poder pagar pra fazer. Não queria, em alguns momentos, ser assim, mas tem esse ar de conquista de poder pagar, de terceirizar algumas coisas. E eu vou poder pagar o bolo da minha avó do jeitinho que ela queria, com glacê, e um bolo daqueles longos antigos, sabe? E eu tô muito feliz com isso. Eu falei pra minha mãe falou assim, Mariana, mas você não vai conseguir. E não num lugar negativo do você não é capaz, mas é tipo, você vai ter que trabalhar mais, até mais tarde. Você voltou pro presencial, tipo, não dá pra você trabalhar mais pra ter freela pra fazer a festa. E eu falei pra ela assim, mãe, não, eu quero que você fale que eu vou conseguir. Dane-se que eu vou ficar trabalhando até mais tarde. Porque minha avó vai fazer 80 anos, aí eu falei pra ela, é o 15 anos dos velhinhos. É 80, é uma marca importante. Tipo, todos os anos são importantes, mas tipo, é 80, sei lá, na minha cabeça. isso Amiga, faz sim, mas tem um peso diferente. né? E eu falei pra ela, eu não sei se eu vou poder amanhã, não sei se eu vou poder ano que vem, mas hoje eu quero poder. Porque hoje eu ainda sou nova e eu ainda tenho saúde pra fazer esses freelas. E daqui a 30 anos, se a minha avó chegar aos 100 como a avó da Lu, e daqui a 20 anos eu já vou ter 48. A minha mãe, ela tá com 49, ela vai ter 69. Então, eu quero fazer hoje. E aí me dá um pouco de medo de pensar nesse futuro, porque 20 anos é muita coisa. Pra mim é pouco, porque daqui a 20 anos eu espero estar vivona, vivendo a coisa beça. Mas pra minha avó o tempo já vai ter passado. E eu espero que nos próximos 20 anos eu consiga ter Jamais, condição... amiga, ela vai estar comigo num festival de música. É isso. Eu espero que nos próximos 20 anos, especificamente, eu consiga ter a condição financeira de poder viver novas experiências, de fazer um cruzeiro com a minha avó. Eu queria tanto fazer um cruzeiro com a minha avó, sabe? Botar ela no navio de novo, porque meu avô trabalhava em navio. E ela fala com tanto orgulho que ele era o moço do comandante, sabe? E é assim que a gente consegue agora com um cruzeiro, por favor. Imagina o potencial de colocar a Mari e sua avó num cruzeiro hoje. Eu queria tanto isso, então... Vamos lá, gente, vamos botar aí nos comentários, vamos achar umas empresas que topam fazer uma permuta aí pra gente. Vamos agilizar isso aí, gente, vamos! Então, eu tenho muito medo quando eu penso no futuro relacionado a elas, mas quando eu penso em mim, eu espero estar investindo em ter saúde e em ter disposição para viver. E voltando na referência, brevemente, acho que uma referência pra mim de mulher idosa sáfica que deu certo é Alice Brandão, que a gente colocou no post. A gente fez um post muito recente, né, amiga, no mês do orgulho, lá no Clube Sáfico, que era sobre sáficas precursoras, que fala, precursoras, perdão a carioca. E tem uma lista de sáficas idosas que deram muito certo e que são referências nas suas áreas. E tem uns 2 anos que eu tive a honra de apresentar um festival e chamar a Alice Brandão no palco. E, de novo, tá no meu top dias mais felizes da minha vida. Eu chorei muito. Fui falar com ela, falei da minha história com a minha avó, com a minha mãe, o quanto ela estava presente na nossa casa, e o quanto ver ela no carnaval, o quanto ver ela sendo pioneira. Ela teve um cargo político em São Paulo, inclusive, então, assim, luta pela gente há muito tempo. Então, é um exemplo que eu gostaria também que a nova geração acompanhasse. E fica a dica do nosso post, né, amiga? Lá no Clube Sáfico, pra conhecer outras também. Até porque esse ano a parada LGBT de São Paulo, né, teve como tema o envelhecimento. Então,
Agora que eu me dei conta que a gente tá falando sobre envelhecimento num ano em que esse debate já foi feito por causa da parada. Amiga, aí vou te falar uma coisa assim, antes da gente finalizar, que independente de dar certo ou não, só de você querer fazer, tu pode ter certeza que significa muito pra sua avó e pra sua mãe também. Quando eu penso em referência, assim, eu vou tentar pensar na minha vida e não pessoas famosas, até porque também pessoas famosas não é como se tivéssemos muitas referências, né? Mas aí é até mais fácil encontrar. Agora, quando eu paro pra pensar na minha vida, pessoas próximas, eu não tenho realmente uma referência LGBT, assim, sei lá, 60 a mais. Mas algumas pessoas foram... Eu lembro de duas mulheres que um dia eu vi como uma possibilidade de futuro. Uma é uma amiga da minha tia, ela é professora de música, e aí ela tocava As violão. professoras. Tocava violão e tal. E eu me lembro, assim, de ser criança, e ela falou uma vez uma coisa que era assim, nossa, eu era muito parecida com você na sua idade. E aquilo me pegou, eu pensei, por que será? E aí fiquei olhando pra ela, só que eu era criança e eu acho que eu demorei um pouco pra perceber que ela tinha uma esposa. Eu acho que eu só percebi quando elas adotaram uma filha. Porque aí eu vi uma família, né? A nossa concepção de família, enfim. Mas antes eu achava que elas eram amigas. Sei lá, estavam sempre juntas, mas não sabia que dava pra casar, entendeu? Que dava pra adotar um filho. Aquilo marcou muito a minha vida. Porque foi a primeira vez que eu pensei, eu posso ter isso também, se eu quiser. Eu acho que ela nem sabe, né? Porque isso também é tão bonito, né? Eu acho que ela não deve saber a importância que ela teve na minha vida como uma referência. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu já estava fazendo mestrado, então eu já era adulta e tudo. Foi uma professora que eu tive. E ela era lésbica, ela falava sobre ser lésbica, ela tinha uma esposa. E aquilo também foi bem interessante pra mim, porque ela era muito incrível na área dela, sabe? Ela tinha uma carreira acadêmica, ela era muito boa no que ela fazia. Ela foi da minha banca de mestrado, inclusive, ela estava na minha banca. E aí também era uma época em que eu sempre achei isso que, não sei se foi, acho que foi você, amiga, que falou, sobre a nossa ideia de que se a gente seguir essa vida, ou se a gente for lésbica, a gente não vai ter sucesso em mais nada. E aí ver essa mulher, sabe, dando aula na minha banca, eu pensei, eu também posso ser essa pessoa. E a referência na mídia que a gente tinha também era essa, de mulheres sáficas que ou morria ou não chegava em lugar nenhum. Então, além da gente não ter representatividade, né, na nossa vida, a gente não tinha nem na mídia. Ou então se fala muito pouco, né? Porque quando eu descobri certas, assim, grandes nomes da MPB que são sáficas, às vezes eu ficava, meu Deus, eu não sabia, depois de muito tempo. Claro, porque também vem de uma outra época e talvez não se fale, ou talvez a gente não prestasse tanta atenção, porque, sei lá, Ney Matogrosso foi um cara que viu o filme do Ney 3 vezes e quero ver de novo, porque é isso, uma pessoa que estava lá na época da ditadura militar, transgredindo normas de gênero, de sexualidade. Então, acho que minha mãe amou esse filme, ela só me ligou e disse, meu Deus, a parte do sexo realmente eu assisti com a minha bem avó. intensa. Gente, assisti com a minha avó, com a minha mãe e a Gabi. A primeira sessão cinema em casa, eu, nem Mato Grosso, vamos. A gente foi. Amiga, e aquela cena lá do... tudo. E a minha mãe sem graça e a minha avó assim. Então, nunca vi a minha avó. Olha ela, a bundinha dele. Ainda falou da bunda do outro, a bundinha dele, a bundinha murcha do outro. Nossa, mas ali, né, quanto movimento. Eu tô assim, olha. A minha mãe, ela adorou. Daí ela ligou assim, ela falava na ligação assim, achei bem explícito. Bem, né, assim. Mas, no geral, o filme é muito bom. Que bom, né? No geral. No geral. Mas imagina, uma mulher do interior que nunca viu um sexo LGBT direito Será? Não, nunca viu, porque na novela só aparecia... na novela não dá, ela só né? assiste novela, né? E filmes aleatórios, assim. Mas eu nunca tinha visto nada explícito, sabe? Tipo, o mais gay que ela vê é um selinho lá do Félix. Boa. Não, e ainda assim, né, por mais que tenham pessoas que sejam da época delas, tipo uma Maria Bethânia da vida, tem tantas outras também que se recusavam a falar e...
Cara, a galera fala de várias mulheres que, inclusive, já se foram. O pessoal, deixa descansar, não fica falando que não queria falar. Cara, também essas pessoas... Não é só sobre, vamos respeitar que a pessoa se foi e não queria falar. Gente, a pessoa não queria falar ou ela foi pressionada a não falar, não viver Exato. aquilo? Muitas vezes era uma questão de segurança, né? E não falava por isso. Exatamente. É isso que eu ia complementar, inclusive. E aí, como eu gostaria, assim, de estar daqui a 30 anos... Primeiro, eu quero estar aqui, né? Eu quero ter a oportunidade de envelhecer. E também, Mari, eu me identifico muito com a sua fala, porque, por um lado, eu tenho bastante expectativa, eu quero estar com 60, 70 anos, mas também me dá uma certa dor pensar que muitas pessoas que eu amo não vão mais estar aqui. Muito provavelmente, né, quando eu tiver, sei lá, 70, 80 anos, o que também é o curso natural das coisas, mas não deixa de dar uma dor no coração, pensar no meu futuro sem pessoas que são tão próximas a mim, né? E eu quero também ter condições financeiras para ter uma boa velhice, porque isso é importante, né? Eu quero ter condições de envelhecer com saúde e poder fazer as coisas que eu gosto. Eu quero comer as coisinhas gostosas, eu quero poder viajar também, se eu quiser viajar, ou então ter uma casa confortável. Quero ter a minha família e estar próxima da minha família também, estar próxima das minhas amigas. Eu acho que isso também é uma coisa que é muito recente pra mim, ter amigas e ter um grupo de amigas. Já falei, né, algumas vezes, em que hoje eu só tenho amigas que eu fiz na vida adulta, porque não conseguia me conectar com pessoas com tanta facilidade na infância, na adolescência. E hoje eu tenho amigos, e eu quero estar perto, sabe? Porque isso também é uma família. Eu quero estar com vocês. Eu espero que daqui a muitos anos a gente ainda... Não sei se a gente vai estar trabalhando com internet, não sei se a gente vai estar aqui no Chá das 4, mas eu espero que a gente mantenha essa relação. Eu quero a gente aqui que já parou de funcionar o fígado. Problemas da idade. O que descobrimos ao longo do tempo? Eu quero a gente ostentando, mas aqui nesse joelho tem 50 mil. Amiga... E a outra, não, aqui ó. 67 mil. A gente revendo os vlogs, a gente fazendo exercício aqui, e você, deixa eu tentar de novo. E eu, caralho, Ana, chegando que aqui, isso? Ostentando o meu plano de saúde cobre isso, e o teu. E o seu? E o teu? A gente vai fazer, será que a gente vai conseguir patrocínio de plano de saúde? Seria incrível. Olha o mercado ali, olha. É um grande mercado, gente, porque envelhecer também é caro. Exatamente. Exato. É Amiga, caro. mas eu concordo muito. Principalmente quando eu falo que eu não pretendo ter filhos. E as pessoas falam, mas quem vai cuidar de ti? A minha comunidade, minha rede de apoio, sabe? Sim. Primeiro, que quem vai cuidar de mim parte disso é o dinheiro que eu vou fazer enquanto eu tô trabalhando. Segundo, as relações que eu tô criando. Porque tem muito filho que... Sabe quando parece que o idoso, ele vira um fardo na vida dos outros, porque fica um filho jogando pro outro. Não, cuida Sim. tu, não, cuida tu, cuida tu. E eu acho isso horrível. E tem um livro muito bom que eu não li. Veja, ótimo livro, não li. Mas a Thali leu e ela me falou sobre que a morte é um dia que vale a pena ser vivido, alguma coisa assim. Que é de uma médica que ela só trabalha com pacientes que já estão com cuidados paliativos. E aí ela fala sobre como ela sentia dó quando ela via pacientes idosos que ninguém ia visitar. E aí ela ficava com muita dó, sabe? Até que ela começou a conversar com essas pessoas. E tipo assim... Cara, é porque a gente tende a ficar com dó quando a gente vê um velhinho e tal, não sei o quê. Sim. Mas você ali, naquele momento, você é resultado do que você construiu ao longo da sua vida. E tem pessoas que são grandes escrotas enquanto elas estão vivas. Elas, sabe, tratam as pessoas mal, elas não fortalecem a relação, porque elas se confiam de que, no final da vida, vai cuidar de mim porque é meu filho, porque eu paguei tudo pra ele, porque não sei o quê. Sendo que, gente, a única coisa que a gente tem de garantia, assim, sei lá, é o amor, eu acho, sabe? E a relação que a gente constrói com essas pessoas. Então, eu não tenho medo de envelhecer sozinha, porque eu tenho certeza que eu vou criar boas relações, que meus sobrinhos, que meus amigos vão querer me visitar porque eles me amam, porque a gente se sente falta, porque a gente quer estar junto, não porque eles me devem alguma coisa, sabe? Então eu acho que, sei lá, as pessoas que se preocupam com isso, talvez seja o momento de você pensar muito mais nas suas relações do que vou ter um filho pra cuidar de mim. Tipo, que seu filho queira estar com você, sabe? Se preocupe muito mais em ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, tio, porque essas pessoas vão querer estar com você, não vão se sentir na obrigação. Então, acho que isso da gente ter amigo pra envelhecer junto é muito isso. Tipo, a gente vai se ter pra caralho, sabe?
Perfeito, amiga. E a questão financeira também, esse investimento em você. Não terceirizar isso, né? Aham. Ai, alguém vai ter que cuidar de mim. A criança, o Tipo filho. assim, vou trabalhar, juntar, fazer uma planilha, A planilha. guardar um dinheirinho, Ai, já eu- A pensando. Mari vai compartilhar essa Meu planilha. orgulho. Isso, toda automatizada para vocês. E que a gente possa ter poder de escolha. Exatamente. Pra mim, isso é muito É isso aí. significativo, poder escolher. E saber que as pessoas vão respeitar as tuas escolhas porque você criou uma relação parceiro suficiente com elas pra isso. Eu quero escolher um jardim com umas plantinhas muito boas pra você criar um monte de plantinha. Aquelas que às vezes não pode plantar, mas daí eu vou poder plantar. Era óbvio, era óbvio. Porque era eu vou óbvio. estar na terceira idade e ninguém vai questionar as minhas atitudes. A gente já não questiona agora, É, amiga. Tá amiga, tranquila. nunca, Você nunca. É isso. Não, mas você é imagina livre. você chegar na casa de uma velhinha, assim, tipo uns 80 anos. Uhum. E ela tem uma... Você vai ter coragem de tirar essa plantação? Não vai. Eu, Jéssica, jamais. Mas eu, Quando a Jéssica. gente for visitar, Eu não sei o resto. Eu, Jéssica. É isso, tudo bem. É sobre. Mas uma coisa que eu quero muito ter. Ai, tem uma hortinha, Ai, poder pegar... A gente quer hoje já, né? Tem uma hortinha com um manjericão de manhã Ai, eu tava cedo. tentando plantar, não deu certo. Eu e a Thalia matamos 3 manjericão. Eu não falo isso com orgulho, desculpa. Mas um dia vem aí. Um dia é muito bom. Amiga, a gente matou um cacto. Olha o nível. Ai, Pode, amiga, uma horta eu também matei comunitária. um cacto, porque eu Já botei que muita água pra Matamos por excesso de amor. Foi um problema. Ai, tá vendo? A gente sufocou eles. Que ódio. eu tava falando que podia ser uma hortinha comunitária, e aí isso é uma outra coisa que eu penso pro meu futuro, assim. Que eu gostaria de morar numa comunidade. Todo mundo Amiga, eu tô perto. contigo. Cada uma com a sua casinha e no meio a horta, a piscina, pra gente fazer nossa hidro. Os cachorros. O cachorro que é de todo mundo. O cachorro de todo mundo. Entendeu? É isso. Olha, vamos planejar aqui na As nossa plantinhas. outra planilha um investimento lá na frente, tipo aqueles condomínio Alphaville, entendeu? Que tem várias casas e não sei o quê. É isso, várias casas e vai ter a escolinha de arte, que eu quero pintar até velha. Aí a hidro lá, não sei o quê. É isso. Gente, Aí uma coisa... Se você quer ser parte dessa vilinha, inscreva-se no canal, apoie o Inscreva-se podcast. no canal. Apoie o nosso projeto. A nossa última meta vai ser essa. Evento presencial, com certeza. Condomínio também. 2055. É isso, continuem com a gente. Gente, mas o último recado, assim, que eu acho que eu gostaria de dar nesse episódio é pra cuidarem muito da saúde mental. Principalmente se você tiver alguma questão. Pessoas, por exemplo, eu tenho transtorno bipolar, então as chances de desenvolver demência é muito grande caso você não trate as oscilações. Então, quanto maior for as oscilações e você não tratar isso, a chance de desenvolver a demência é muito grande. E então, a saúde mental é uma coisa muito importante. Porque, cara, no momento que o seu cérebro cansar de trabalhar, meu bem, a gente tem que cuidar dessa cabeça. Perfeito, amiga. Perfeito, amiga, é isso. E é com esse recado muito importante que a gente encerra esse episódio, então, e tá chegando ao fim, né, gente? Esse é o penúltimo episódio. é o nosso último dia de gravações aqui no passado. Exatamente, Aqui é o no nosso passado. penúltimo dia, né? Nosso penúltimo episódio, nosso último dia. Tô muito feliz, gente. Muito obrigada por mais esse episódio. Tô ficando emocionada, meu Deus, a gente vai gravar o último daqui a pouco. Muito obrigada a todo mundo que está apoiando o nosso projeto, que está assistindo a todos os nossos vídeos, está ouvindo também nas plataformas de áudio. Não se esqueçam de se inscrever aqui, de curtir também os nossos vídeos, de assistir a primeira temporada, porque já temos muitos episódios para maratonar. E a gente se vê no próximo episódio, então. Beijo, tchau. Hoje a gente vai gravar um episódio sobre envelhecimento. E aí, pra chegar na temática, o meu ciático está doendo. Então eu tô aqui me arrumando. Hoje a aulinha... Peraí, é pra fazer a aulinha, como é que é? É aqui. É, quando a gente faz pra dar na cara. Eu gosto desse legal. lanche. Esse é bom. Caraca! Esse é bom. Mas... Muito dura. Esse é o galo, não, Fran? Ai, eu não sei como é que É o cacaça, né? É tipo um... Gente, o podcast acabou porque a Ana destruiu a gravação. Nosso almoço começando assim, depois de muito choro. Mas muito choramos. Foi menos choro, mas hoje. É. Não, aquele momento que vocês duas, Gabi e Sté, estavam abraçadas nos bastidores. Tá sendo muito difícil Sério. participar disso aqui. Realmente.